sejam muito bem-vindos a mais um Papo de Expedicionário, a nossa expedição pelas infinitas possibilidades da vida, sendo conduzida por mim, Gustavo Ciotti, e com meus convidados mais que especiais, sempre abordando um tema novo, sem romantização. Eu convido você a conhecer a primeira temporada do Papo de Expedicionário, já temos 11 episódios gravados, estamos no início da segunda. Convido também a conhecer as minhas redes sociais, a minha rede social, no Instagram, Gustavo_Expedicionário. Lá você vai ficar sabendo quem são os convidados, quais serão os próximos dias, quando cada episódio for lançado e outros elementos da minha vida profissional, dos meus livros, das minhas palestras, enfim, sejam muito bem-vindos. Hoje a minha convidada, ela vive a maternidade na prática, na família, no cotidiano, é pedagoga, é educadora perinatal, Lívia Dantas, entre tantas outras coisas. Lívia Dantas, seja muito bem-vinda. Muito obrigado por aceitar o convite. Uma honra te receber aqui. É um prazer estar aqui. Lívia, eu começo as conversas aqui trazendo a raiz dos meus convidados. Cada um tem uma razão para estar aqui e aí depois a gente vai falando sobre outras coisas, mas há uma razão específica para estar aqui. A maternidade faz parte da tua vida, acho que de forma desde integral. Sempre. E desde sempre. Inclusive cedo. Cedo. De uma maneira mais aprofundada, assim. Mas como é que é? Porque tem muita gente que fala, eu nasci para ser mãe. Outras se descobrem mães quando estão diante do seu nenê, por exemplo. Cara... Tudo é um processo muito relativo. Alguns, enfim, são influências, por exemplo. Eu sempre quis ser pai. Acho que sempre quis ser. Mas quando o Theo, meu sobrinho, nasceu, eu tive uma relação com ele muito próxima, que aí eu tive a certeza que eu ia ser um baita pai. E modéstia à parte, sou mesmo. Então, como é que foi para você esse processo? Porque uma coisa é você gostar de maternidade, outra coisa é você optar por trabalhar com isso, como crianças também, né? Sim. Eu acho que na época que eu nasci, né? Eu vou fazer 35 anos. Então, na época que eu nasci, as meninas já são meio que criadas para isso, né? Então, era boneca e brincar, e os presentes que eu ganhava era sempre esse. Eu sempre gostei muito, assim. Sempre admirei muito a minha mãe também. Minha mãe, né, criou 3 filhos praticamente sozinha. Então, assim, eu sempre admirei tudo isso. E quando eu engravidei, né, não foi uma gravidez planejada, eu tinha 19 anos. E, apesar de não ser uma gravidez planejada, foi uma gravidez muito bem aceita por mim, assim. Eu nunca pensei... Passado o choque inicial ou já de prima? Não, eu acho que já logo de primeira. Obviamente eu fiquei, nossa, e agora, né? Caraca, eu tô grávida, tô na faculdade, o que eu vou fazer? Mas eu tinha certeza que eu ia ter o amparo da minha família, assim, e tive mesmo. Então não foi uma gestação que em nenhum momento eu pensei em fazer diferente, sabe? Eu engravidei e falei, tá bom, daqui 40 semanas vou ter um bebê e é isso aí, né? E desse jeito foi, não foi uma coisa que me deixou nervosa. Eu acho que eu sempre estive muito amparada de informação, até porque... Muito estranhamente, quando eu era criança, um dos meus programas favoritos na TV era um que chamava Eu Não Sabia Que Estava Grávida. E eu amava esse programa, assim, eu ficava horrorizada. Exatamente. Com as mulheres, falavam, como assim você não sabia? De repente você tá no banheiro, você chega um nenê. Perfeito. Tem o episódio da moça, isso era o que? Discovery Home and Health? Não lembro agora. Acho que a moça foi ao banheiro e achou que tava com dor de barriga. O nenê tava dentro do vaso sanitário. Isso. E eu assisti esse episódio específico, entendeu? Então, esse desamparo era uma coisa que me assustava. Me assustava, assim, de falar, como assim você tá em casa, de repente tem uma dor de barriga, sai um nenê, sabe? E aí, quando eu engravidei, como eu era muito habituada a assistir, sempre gostei muito de assistir programa médico, tudo sobre maternidade. Eu não sei se era uma coisa, sei lá, que já veio de mim desde sempre, ou se eu me interessei mais ainda quando eu virei mãe, sabe? E aí, quando eu descobri que estava grávida, assim, foi um baque. Eu falei, putz, sou nova, e agora? Mas, assim, a primeira pessoa que eu contei foi minha mãe. Né, esperei ela acordar ali, 5 horas da manhã, passei a noite inteira, assim, com o olho arregalado na porta do quarto dela. Eu tenho que contar pra minha mãe. Desesperada. Vai chegar. Vai chegar, ela vai acordar. Graças a Deus, minha mãe acorda às 5 horas da manhã, ela acorda super cedo. Ela acordou, ela falou, aconteceu alguma coisa. Eu falei, cara, ela acordou, a primeira coisa que ela ouviu foi, aconteceu, mas eu tô grávida. Aí ela olhou, né, falou, não, tudo bem. E minha mãe sempre, vida é bênção, e vai dar tudo certo, eu tô do seu lado. E eu acho que o mais legal da minha mãe ainda foi que ela me deixou muito livre, sabe? Eu venho de uma família que tem uma
enfim, a gente segue o espiritismo desde sempre, desde a minha avó, enfim, não é que eu virei espírita em algum momento, eu sempre fui, eu nasci assim. Não vejo como uma religião, e sim como uma filosofia de vida. Legal. Então, a minha mãe me deixou muito livre, porque ela também pegou e falou assim, bom, eu acho que com todo o conhecimento que você tem, você sabe o que é melhor para você, né? O aborto nunca esteve num lugar religioso, né? Porque ainda assim, se for uma questão religiosa, você que sofre as consequências daquilo que você acredita, tudo bem, né? E para minha mãe foi assim. Escolha. É uma escolha. Com consequências, entendeu? mas é uma escolha se você sua. quer sofrer, se a sua consequência lá com Deus, é com o seu corpo, o problema é seu, foi você que vai decidir. Com o seu futuro também, né? Você Enfim, decide. Mas é seu... E minha mãe falou assim, cara, a gente tá numa bolha de privilégio, né? Que poucas garotas da sua idade têm. Se você quiser fazer um aborto, dá pra fazer. Se você quiser ter um nenê, dá pra ter. Mas é uma escolha sua, não posso escolher por você e eu não vou... Assim, ela falou, eu acho que a vida é sempre uma bênção, eu acho que você vai tirar de letra e eu vou estar aqui, né, pra te ajudar. Mas a decisão é sua. Então você pensa e quando você souber, você me fala, não, mas eu já pensei, eu não quero. Ela falou assim, que ótimo, então, acho... Ela também não ficou, assim, muito me parabenizando por nada, sabe? Ela falou, cara, é isso aí, a vida é sua e eu vou estar aqui pra te ajudar como você precisar. E assim foi e é, até hoje, né? Não é um jogar, é um amparar, né? Ela me amparou dentro da minha escolha. A decisão é sua, as consequências são suas, mas você vai ter um pilar aqui para você poder seguir, seja o caminho que você decidir. Exato. E ela ainda falou, né? Na época eu namorava com o pai do meu filho e tal, e ela falou assim, olha... Não precisa casar, entendeu? Você não precisa se mudar. Eu tô aqui, não tome decisões precipitadas, entendeu? Faça o que seu coração mandar fazer, que eu tô aqui para te amparar, sua família tá aqui para te amparar, e não vai te faltar nada. Então, assim, não caia na besteira de tomar decisões por causa de uma criança, não responsabilize uma criança, né, pelos seus problemas. Aí eu fiquei, não, tá ótimo, mãe. Caguei em tudo, né, mas... Não, mas que bacana que você teve esse suporte, né? Que é uma coisa que faz uma diferença muito grande. E isso influenciou, né, para você seguir, porque primeiro você fez pedagogia, você se formou pedagoga primeiro. Não, assim, juro, eu entrei em umas 87 faculdades, juro. Quando eu engravidei, eu fazia jornalismo, aí eu abandonei. Aí, depois eu entrei, sei lá, quando o Nicolas era pequenininho ainda, ele devia ter 1 ano. Eu resolvi fazer direito, aí eu abandonei. Em função da gravidez ou uma coisa não tinha necessariamente... É porque eu acho que não houve o caos, um momento de caos, assim, de incerteza? Acho que quando eu engravidei, eu já olhava pra mim de outro jeito. Eu já falava, putz, isso é muito comum acontecer no puerpério, né? Logo que o bebê acontece, da mulher perder um pouco a identidade. E eu acho que eu perdi minha identidade, assim, eu não sabia mais quem eu era, o que eu gostava... O que eu queria fazer. Aí eu decidi falar, bom, vou... Você deixa de ser o centro, né, da sua atenção. Você deixa de né? ser o centro e depois que o seu filho nasce, as prioridades acabam mudando. Perfeito, também. Claro. E aí os seus gostos também mudam, porque assim, antes, eu gostava de sair, né, de ficar na festa até 7 horas da manhã. Tomar umas. Tomar umas. Não é que eu passei a odiar, eu só passei a preferir fazer outras coisas. Então, não, hoje o seu cotidiano mudou. Vou sair pra jantar porque eu quero ficar com meu filho amanhã de manhã, quero na pracinha, entendeu? Então, os gostos acabam mudando. Isso já foi acontecendo na minha gestação, porque eu tinha 19 anos, tava na época de festa, faculdade, tudo. Então, os rolês já eram, né? Falei, bom... E os meus gostos começaram a mudar. E aí, como eu sentei na faculdade, eu falei, será que eu gosto disso? Não sei se eu gosto disso. Não... E abandonei a faculdade, assim. E nessa época também, minha mãe falou, eu tava grávida ainda. Sei lá, de uns 7. Não tinha nascido ainda. Não, eu fiz a faculdade e tal. Eu saí da faculdade, sei lá... Quando eu tava muito grávida já, no final. E eu falei pra minha mãe, cara, não sei se eu quero continuar e tal. Ela falou, olha, acho que agora não é hora de você decidir nada. Então, assim, tranca a faculdade e aí a gente vê o que acontece. Espera o bebê nascer, você vai ficar em casa um tempo. Então, assim, desencana disso, depois você pensa. Quando eu fui voltar, eu falei, não quero fazer essa faculdade, vou fazer direito. Aí não sei pra que eu tive essa ideia, né? Já, sei lá, nada a ver comigo, entendeu? Talvez só porque eu era muito respondona. Então, eu falei, eu vou fazer direito. Tinha muito argumento, muita resposta. Muita resposta pra tudo, entendeu? Eu falei, vou defender alguém com as minhas respostas. Mas o que aconteceu foi que, sei lá, eu fiz 1 ano e meio de direito, aí também, putz, não sei se é isso que eu gosto.
Aí eu pensei, vou fazer uma coisa que eu faço bem. Que talvez não seja a minha paixão, mas eu faço bem. Fiz uma faculdade de gastronomia. Aí eu me formei. Entendeu? Fiz uma faculdade de gastronomia, me formei. Do nada, tá? Olha. Do nada. Tomei essa decisão, falei, agora eu vou ser uma ótima dona de casa, porque eu cozinho coisas maravilhosas, né? Com termômetro e tal, coisa chique, ou frango que você coloca o termômetro. Aham. Achei maravilhoso. E nesse meio tempo enfim, da faculdade de Direito, até ir pra gastronomia, porque eu saí de uma e já fui pra outra, porque eu sou assim, entendeu? Eu vou fazendo 1000 coisas ao mesmo Engata uma tempo e na eu nunca outra. paro de estudar, eu tô eternamente estudando. Bom. E aí, nesse meio tempo, né, o relacionamento com o pai do meu filho acabou e... Enfim, eu acho que foi aí, assim, eu abandonei o direito pouco depois disso acontecer também, sabe? Eu acho que eu perdi minha identidade de novo. A minha identidade talvez fosse bem frágil, assim, sabe? Os acontecimentos... Mas também você tinha, pô... Sim, era jovem. 22 anos, pô. Também, Exato, né? eu era jovem e tal. Claro. E... Normal. Aí eu decidi, fiz essa faculdade e tal. No final da faculdade de gastronomia, meu filho tinha 3 anos. Ele tinha 2 anos e meio, vai. Quando eu estava terminando a faculdade de gastronomia, aí eu conheci meu marido. Que é meu marido até hoje. E pai pai da sua minha filhinha. filha. Da minha caçula, que já tá com 8 anos, né? Mas a minha caçulinha, e aí eu tô casada até hoje e tal. Mas eu nem lembro como a gente começou essa retrospectiva toda. Como eu comecei, como eu virei doula, tá bom? A pedagogia, né? Como é que é a pedagogia? Porque, então você fez 2. Aí depois de mais velho, assim, eu terminei a faculdade de pedagogia agora. Legal. Entendeu? Entendi. Porque eu acho que é isso, assim, eu nunca parei de estudar. Então eu sempre tô fazendo um curso, sempre tô fazendo alguma coisa. Na pandemia eu falei, cara, não sei quanto tempo eu vou ficar em casa. Vou otimizar, vou fazer uma faculdade, vou fazer uma coisa importante aqui, sabe? E alguma coisa que me ajude nessa área de educar a família. E quando eu fiz a faculdade de pedagogia, o que mais me interessou mesmo foi a gestão de famílias, assim. Olha que legal. E eu gosto muito dessa gestão de famílias. E tenho certeza que se eu trabalhasse numa escola, certamente eu trabalharia com a gestão de famílias. E essa visão é interessante, né? Você não fazer a faculdade pensando quanto você vai ganhar, mas em agregar pro seu cotidiano, pra sua vida, cara. Sou olha que sagitariana. legal, meu. Nunca vou parar de estudar. Mas muito bacana, assim, você ter essa visão de você trazer pra sua vida. Sim, não necessariamente exato. pra ser uma nova fonte de renda ou algo que você queira. Sim. Não, pô, isso aqui vai ser útil pra minha vida de mãe, pra mim Exato. como mulher, como esposa, enfim, sei lá. Exato. Meu, muito legal. E foi isso, assim, eu nunca, até a minha formação de doula, foi isso, quando eu comecei a entrar nesse mundo, assim, eu falei, putz, não dá para eu fazer uma faculdade agora, de novo, né? O que dá para eu fazer para me aproximar desse mundo? E foi quando eu fiz a formação de doula, que eu fiz no Gama, né? Que é o Grupo de Apoio à Maternidade Ativa, que é um grupo bem famoso aqui em São Paulo, assim, faz bastante tempo. E isso começou a me encantar, sabe? De, cara, que mundo legal. E não é só o mundo de ter parto vaginal. É um mundo complexo de 1000 decisões e 1000 medos e emoções. Escolhas que influenciam. Escolhas e né, outras pessoas que chegam junto, que interferem nas suas escolhas também. Enfim. A presença, né? Exatamente. Eu acho que isso foi me encantando muito mais quando você fala pra mim assim, você adora acompanhar parto. Eu amo acompanhar parto. Mas não necessariamente se é um parto vaginal ou se é uma cesárea. Eu amo ver a família nascendo, sabe? Então, como essa família está nascendo, por qual via, para mim não faz essa diferença, entendeu? Porque tem uma romantização grande agora, né? Então, que, na verdade, assim, as pessoas se preocupam muito com o fim. Exato. E o pré e o durante, Sim. eles passam batidos muitas vezes, né? Sim. E esse processo que é legal pra caralho. Não, Não é eu só falo... o nascimento propriamente dito do neném. O nascimento é coisa né? Assim, sim, que é o ápice, é o Exato. Vamos dizer, é o momento mais importante, sim, claro. Sim. Mas ele não pode se resumir a isso. Exato. E muito menos o seu trabalho se resumir isso, muito pelo contrário. Exato. Quando eu começo a atender as famílias, assim, no começo da gestação... primeiro, eu costumo falar que é isso, a vida vai mudar, né? As coisas vão ficar diferentes. E eu gosto de preparar as mulheres para falar assim, cara, você vai perder a sua personalidade por um tempo, né? E tá tudo bem. Você vai se reconstruir. E essa versão antiga aqui, ela dá saudade. Mas não quer dizer que você não goste mais da nova, né? A nova versão... ela é muito legal também. Mas É importante você aceitar e receber bem essa nova versão. Sim, porque é uma nova versão que está nascendo. Vai acontecer.
entendeu? Porque no segundo, no terceiro filho, acho que já, talvez o impacto seja... Aí é a relação com aquele filho que está vindo, não com a maternidade propriamente dita. Exato. Embora cada criança que vem te traga uma outra, não, mas a maternidade vai mudando conforme os filhos vão nascendo também, né? Aquele sim. negócio, o primeiro filho você leva no pronto-socorro, o segundo filho... Você já olha e fazer fala, um não, chá. tá respirando, tá tudo bem. Aguenta aí, vamos embora. Isso, tá respirando, tá tudo certo. Lívia, você falou uma coisa muito legal assim da responsabilidade que é ser doula, né? Você está lidando com uma família que está nascendo num momento extremamente sensível, extremamente exposto, né? E você ali é o centro de equilíbrio, né? Como é que é assim, a formação de uma doula? Como ela é um curso, uma faculdade, todo mundo pode ser uma vivência por exemplo, eu devo dizer para você, eu não acredito e não sou adepto do lugar de fala. Para mim isso não existe. Mas eu acredito no conhecimento de causa. Então eu acredito que assim, você sendo, por exemplo, uma mãe, você vai saber lidar melhor com isso, trabalhando com isso. Você tem essa... Eu, por exemplo, trabalhei com nenê e criança antes de ser pai. Mas eu tive uma presença muito forte na criação do Theo, por exemplo. Aquilo moldou o caráter. Aquilo, eu aprendi a trocar fralda, coisas do básico até o mais complexo. Sim. Né? O que qualifica uma pessoa para poder exercer uma função tão complexa e que, cara, tem também um outro ponto, é o lado psicológico da coisa. Sim. Porque se você for uma pessoa excessivamente sensível, vamos dizer assim, você tá ali, você pode a criança que você está vendo nascer... Então, mas a criança que você está vendo nascer, ela pode não sobreviver, por exemplo. E você está lidando ali com vida e morte, com acontecimentos, com muita... Você tem que ter um centro de equilíbrio muito elaborado. Perfeito. Isso é técnica. Assim, como é que funciona isso? Não é exatamente... Acho que para exercer essa função tem que ser uma pessoa muito sensível. Né? Até para você não minimizar as questões que... Às vezes tem mulheres que aparece a questão dela, nossa, eu quero que desligue o ar-condicionado, porque senão não vai ser perfeito para mim. Até a outra que fala, eu perdi meu bebê e esse parto precisa ser perfeito, porque assim, eu preciso superar isso de alguma forma, né? Então, precisa de uma sensibilidade, e eu acho que na hora que canalizada na situação que está acontecendo ali naquele momento. Se para aquela mulher o importante é desligar o ar-condicionado, então a gente vai fazer disso uma coisa importante, acabou. A grávida, né? é a prioridade máxima. A prioridade máxima, exato. Não é, deixa essa luz azul, porque eu prefiro assim, vai ficar azul a luz. Saiu até um negócio, Red Pill, dessa comunidade aí, sei lá, de um cara falando, não, porque eu fui no parto, ninguém olhou pra mim, eu quase desmaiei. Falei... faça meu favor, meu. Que bom que ninguém olhou pro cara, Tenha dó, pelo amor de Deus, que bom que não olharam pra ele, né? Não, ele devia ter caído, pra não atrapalhar, pra não falar asneira, entendeu? Mas acho que a gente tem que fazer, assim, da vivência dessa mulher o mais completa possível, sabe? Que ela se sinta confortável, que ela se sinta amparada, que ela não sinta nenhum momento que ela tá sendo, nossa, que tonta que eu tô... Não, é assim, se pra você isso é importante agora, a gente vai acolher isso aqui, vai ser importante agora. Né? Tem mulher que fala assim, eu tenho pavor de fazer cocô no parto. Você fala, cara, é um negócio fisiológico, né? Assim, não posso te garantir que você não vai fazer, mas eu posso garantir que ninguém vai ver. Isso é importante você trazer, assim, porque há esses tabus em relação à gravidez. Tem um monte. Esse é maravilhoso. Não disso, não gosto daquilo. E eu posso falar assim, porque eu obviamente estava no nascimento da minha filha e como eu tenho mais de 2 metros de altura, eu fiquei acima da cortina. Quando minha esposa, a mãe da minha filha, ela teve 14 horas de trabalho de parto, não houve dilatação necessária. Sim. Então, foi para cesárea de última hora e tal. E a cesárea, cara, é um procedimento horroroso de assistir. Né? Não é, não. Cara, não o nascimento da minha filha. Não o nascimento da minha filha. Não, procedimento bonito. O que o cara faz, ele tá abrindo a barriga da pessoa, enfia a mão. Para quem tá olhando aqui, ele nunca teve contato, você tá acostumado a ver todo dia. Não que eu fiquei, não, mas assim, é um negócio impactante, né? Sim, Então, há muito esse tabu de, nojo disso, nossa, não quero ver aquilo, eu vou ver a minha esposa numa situação. Cara, babaquices, entendeu? E o maior medo é o meu marido ver eu fazendo cocô. Sabe, assim? Que é uma coisa que vai acontecer. Se você tá preocupada com isso e ele tá preocupado, é melhor se separar. E vai acontecer? Não é que vai acontecer, natural. É comum. É comum acontecer. E ponto né? final. Na hora que o bebê passa ali pelo canal vaginal, ele passa pelo reto. Tem uma compressão do reto. Se tem cocô ali, vai sair, entendeu? Pra facilitar a saída do bebê, pra liberar espaço. Porque a natureza é ótima, é perfeita, entendeu? Então, assim, é uma coisa fisiológica.
E aí você vê nesse lugar, eu tô exatamente nesse lugar onde eu vejo muito as mulheres com vergonha da fisiologia delas, sabe? E eu tento, né, durante toda a gestação falar, cara, é isso aí, esse é seu corpo, é esse corpo que tá gerando um bebê, então, sabe? Isso é um ponto muito legal de ser trazido e também é muito relativo, também tem muito a visão de cada um a respeito, né? Mas o quanto disso é uma imposição social e o quanto disso é você, porque a exposição da mulher, ela é total, você está completamente vulnerável, está completamente exposta ali, toda aberta, exato, né, bicho? Com 8 pessoas na sala. Cara, tem um monte de gente, tem e você não está no seu estado normal, entendeu? Exato. E morrer de dor. Uma dor absurda. Ou morrer de medo, que é uma cesárea. Imagina, tem umas pessoas saindo de dentro de você, entendeu? E durante, às vezes pode ser uma questão de 2 horas, pode ser uma questão de 15. Sim, exato. Né? Mas o quanto você acha que a mulher, ela ter essa vergonha, porque, cara, por bem ou por mal, quem quer que vejam você fazendo cocô, entendeu? Óbvio, isso é uma coisa óbvia, entende? Mas o quanto disso você acha que é uma imposição do tipo, meu, puta, que nojo, hein, cara, nossa, que absurdo, não pode. Mas uma coisa, vamos dizer assim, uma construção social, ou uma coisa também de cada um de falar, putz, cara, eu preferia não estar exposto dessa forma, mas vou aceitar porque é um processo natural. É uma construção social, sim, e muito do casamento, né, da sociedade patriarcal e tal, que a mulher... Primeiro que, assim, o parto via vaginal já tem uma questão que, assim, juro, 90% das mulheres que passam lá no meu consultório tem medo, assim, a minha vagina vai voltar ao normal? Por quê? Não, aí eu pergunto, né? Mas por que você tá com esse medo? Qual que é a questão? Ela falou, porque eu tenho medo da relação sexual depois com meu marido. Tipo, será que ele vai gostar do jeito que ficou? De prejudicar... Assim, aí eu sempre falo a mesma coisa. Aproveitando até, essa é uma preocupação estética ou é uma preocupação literalmente interna? Estética. Ou os dois? Não, acho que, assim... Muda a configuração da musculatura, vagina? É uma musculatura, né? Sim, e aí feita acaba pra isso. feita pra isso, ela é elástica. Se você tiver um filho, não vai mudar nada. Se você tiver 6, deve mudar um pouco. Mas isso não quer dizer que vai ficar diferente, ruim, sabe? Falar, nossa, a minha vagina vai ficar, sei lá, larga. Não vai. Entendeu? É um mito. É um mito, é importante exato. isso. É um mito, não. E até porque hoje em dia você tem... Ah, tá bom, teve ali uma laceração, ficou, a vagina tá diferente. Meu, você tem fisioterapia pélvica, é uma musculatura. Entendeu? A laceração é quando o espaço acaba se abrindo e une ao ânus, é isso? Não necessariamente. A laceração é uma fissura que vai para qualquer lugar, para qualquer lado. Ela pode ser interna ou externa, né? Então, assim... É um ferimento... É um ferimento da pele mesmo, da fibra da pele. E aí, às vezes, é isso, assim, é muito difícil acontecer. A laceração é um problema quando ela está em direção ao ânus, e for uma laceração muito grande, assim, que aí pode, né, dar uma incontinência fecal, enfim. Tudo tem solução, né? Lembrando que isso é mais difícil de acontecer. E tudo é passível de acontecer. Tudo é passível de acontecer. E assim, mas tem solução e a laceração é super comum. Assim, num parto normal é muito comum. Mas não é essa laceração, né, de grau 2, 3, 4... A laceração que acontece mais comum, assim, é uma laceração que você dá ali um pontinho, 2 e já era. Tá nova. Pronto. Tá nova, entendeu? Passou 15 dias, tá tudo certo. Tem muita coisa. E as mulheres têm medo disso, né? E pra laceração, hoje em dia, na recuperação de parto, você tem spray anestésico, você tem tanta coisa que é muito mais fácil se recuperar de uma laceração do que de uma cesárea, né? Não que a cesárea seja também um bicho de 7 cabeças, porque eu não sou esse tipo de doula, eu não vou dizer parto normal a qualquer custo, eu vou dizer parto que você escolheu. O seu parto, se você fala assim, não, eu quero uma cesárea agendada. Tá bom. Integridade física também acima de tudo. Exato. Não botar a pessoa em risco só porque ela quer a todo custo ter aquele... Exato, a mãe da minha filha queria ter a Maitê, cara, parto normal e tal. Mas não foi possível, foi até onde foi possível. Eu amo que os filhos, eles fazem isso, entendeu? Eles já falam logo de cara assim, não, você não vai controlar nada, quem manda sou eu. Agora deixa comigo, a partir de agora eu que decido aqui. Exato, assim, acho que a gente precisa respeitar a vontade das mulheres, sabe? E também entender que, assim, você tem uma mulher que fala, eu não quero nem entrar em trabalho de parto, eu quero marcar uma cesárea. Tá bom, você sabe quais são os prós e os contras? Vou te falar aqui dos prós, os contras, né? O que é bom no parto normal, o que não é. Se ainda sabendo tudo isso, você fala, não, eu escolho, eu não vou lutar com a dor que tem aquela mulher. Eu não sei o que ela passou na vida dela, por que ela tá escolhendo aquele parto, sabendo dos benefícios ou não.
o problema é dela. Então, a minha função é acolhê-la naquela escolha que ela fez e tornar esse momento único, especial, que ela esteja amparada, que ela esteja, enfim, segura com o que ela está fazendo, sabe? E ser essa ponte entre a equipe médica e a família mesmo, sabe? É importante, assim, a gente respeitar, né? Que tá tão difícil agora, uma cagação de regra para tudo. Então, assim, é difícil você entender que, assim, a gente não sabe o que cada pessoa passou. Tem coisa assim estabelecida? Cara, as mulheres agora, elas se sentem mal por fazer uma cesárea, né? Elas se sentem mal, elas querem fazer escondidas. Teve até uma... Se sente menos capaz? Porque eu não fui, sei lá. Teve a Gabriela Prioli, jornalista, ela fez uma entrevista logo depois que a filhinha dela nasceu, e a filha dela foi uma cesárea, tal. E ela falou assim, porque a bebê dela estava pélvica, né? E é uma indicação de cesárea você fazer quando o bebê tá pélvico, tal, você abrir. E aí ela falou assim, eu em alguns momentos pensei que eu queria que acontecesse alguma coisa, sabe, para me desculpar, porque eu ia ter que fazer uma cesárea. Eu queria que acontecesse uma emergência. Né? Que justificasse então, a escolha da cesárea. Exato, você percebe qual que é a pressão disso? Que assim, a mulher nem tendo uma indicação, ela não pode nem optar pelo parto que ela quer. Sabe? Porque alguém disse que, não, isso aqui... Tá bom, se a gente for ver as taxas, né? Se você olhar ali o que a gente tem de evidência científica, sim, não existe dúvida. Parto normal é melhor. Parto via vaginal é melhor para a mãe, é melhor para o bebê, tem menos consequência, tem menos riscos. Isso é um fato. Agora, se eu sei dos riscos e eu quero pagar para ver, o problema é meu. Entendeu? O problema é meu, eu faço o que eu quiser. É assim que eu penso. Eu sou esse tipo de dor. Não, mas isso é importante, né? Uma coisa que eu ia perguntar para você, assim, por exemplo, você já deve ter lidado com gestantes novas, né? Sim. E é importante, assim, é um momento que não cabe julgamento moral, né? Você está falando da opinião, a opção de cada um. Mas é um momento que requer muita informação, né? Então, é muito legal você amparar com informação. Falar, bom, é isso, então você vai passar por isso e tal. Ou você se sente, você já se sentiu com algum espaço para poder opinar. Às vezes você tem intimidade com a pessoa e fala, aguenta mais um pouco. Ou é muito delicado você se meter, mesmo sendo uma mulher. Porque é aquilo que eu falo. Eu tenho lugar de fala que eu sou mãe. Beleza, mas ela é outra mãe. Exato. O parto é outro, a visão é outra. Tal. Então, você entendeu? Então, o quanto você tem liberdade de chegar e falar, tenta mais um... Ou não, o que você decidir está decidido. Eu estou aqui para seguir com você. Já te mostrei quais são as regras do jogo. Agora você vai para onde você quiser. Acho que quando a gente começa uma relação... a outra pessoa dá o limite, né? Relação, interessante, E quando você começa uma relação com uma família, que vai ter um bebê e tal, essa família coloca um limite. E esse limite fica muito bem estabelecido sempre, assim. Tem mulheres que falam assim, o que você acha? O que eu faço? O que você escolheria? Mas aí... Aí, nessas ocasiões, eu falo, ela tá abrindo espaço pra você. Eu não posso falar por você, mas eu escolheria isso, né? Agora, tem mulheres que falam assim, tá ótimo, eu quero isso. Aí eu falo, no máximo, você tem certeza? Ficou alguma dúvida? Não tem nada mais ali que você quer esclarecer? Sabe todos os riscos, os benefícios? Não sei, mas eu quero isso aqui. Eu não vou me colocar para essa mulher. Se ela quer isso, ela tá tão decidida, eu já amparei, eu já dei informação e ela fez essa escolha... É o que eu falo, eu não sei a dor que ela já viveu, eu não sei quais foram as delícias da vida dela, as dores e tudo que ela já passou. Eu não vou julgar a escolha dela. Agora... E nem é o seu papel, na verdade. Nem é meu papel. Não, agora sim, uma gestante que é muito próxima, assim, minha cunhada agora, que é o meu parto de plantão dessa semana. Por favor, fica à vontade. Ela tá grávida, então pra ela, obviamente, eu dou vários palpites, porque nós somos muito amigas. Se acontecer dali, vai ter que sair correndo no meio da conversa, isso. Porque ela tá aqui entre trabalho e papo comigo aqui. É isso. Mas é porque, pra ela, assim, ela me dá muita abertura, nós somos muito amigas, então... Quando ela fala, e aí, amiga, será que eu falo? Você é uma profissional. Exato. Você não tá ali caindo de paraquedas e, eu acho que X. Não. Exato. Ela falou, agora ela tá com 38 semanas e 5 dias. Quando ela fez 38, ela falou, não, agora vai nascer. Eu falei, cara, não vai. Se você começar a perder a paciência agora, daqui a pouco você tá indo pra uma cesárea por ansiedade. Entendeu? Então, assim, vamos esperar
Vamos ver o tempo das coisas. Não adianta ficar pensando, agora tá a termo, vai nascer. Porque na prática não é isso que acontece, né? Não é um relógio, né, bicho? Não um despertador, né? Que pronto, é hora. Não. É que acontece muito isso, assim. A mulher chega em 38 semanas e fala, não, agora chegou. Só que, assim, a maioria dos partos naturais acontece na semana 40. Então, você ainda tem mais 2 semanas ali pra aguentar. E é uma fase que as mulheres estão cansadas, inchadas, né? Enormes. Não aguenta mais, não consegue dormir, não consegue comer. Então, é bem desconfortável. Cada dia parece um mês, né? Então, precisa cuidar também da família e da mulher para que essa ansiedade, né, não frustre as expectativas dela para a hora do nascimento do bebê. Porque, às vezes, acontece muito da mulher desistir e falar, não aguento mais. Estou muito desconfortável. E aqui no Brasil, a gente tem, né, essa escolha. Né? Não é assim, A cesárea é uma indústria altamente explorada? Meu, joga limpo, cara, joga limpo. Não tem problema, entende? Tipo, não tem problema, porque ninguém te obriga. Não é uma crítica que nem, né? É uma visão, é uma maneira de lidar. Porque, sim, muitos médicos empurram com um intuito de receber fazendo isso. Às vezes até poderia, tipo, conduzir de uma forma que fosse natural, mas o cara dá uma acelerada. Tem uma questão importante para abordar, assim. Os médicos, aqui no Brasil... especificamente no Brasil, eu não sei em todos os países do mundo, mas aqui é um dos lugares onde o pré-natal ele é feito pelo obstetra, né? Então, é um médico que faz o seu pré-natal. Médico é um cara que foi treinado para resolver problemas. Então, ele olha para você, né? Fica aquela cena da Nazaré, sabe? Cheia de números em volta dele, pensando em todas as coisas horrorosas que podem acontecer com você no meio do caminho. Então, ele fica ali, tipo, eu preciso resolver os problemas, preciso resolver. Né? Até porque se ele não resolve o problema que vira a acontecer, de um risco, enfim, que ele previu ali no caminho, é o CRM dele que está em jogo. Né? Então, acaba que a maioria dos médicos obstetras é bastante cauteloso. E sendo bastante cauteloso, vem um número maior de cesárea para resolver questões que possam piorar, possam acontecer e tal. Porque no final da gestação... A verdade é que a mulher pode ter uma série de consequências aí desse peso adicional de um bebê dentro do corpo, né? Sugando ali a vitalidade dela. E aí, às vezes, alguns problemas de saúde começam a aparecer nesse final. E tem alguns médicos que vão administrando esses problemas de saúde, apagando um fogo aqui, um fogo ali. E outros que falam, cara, não vale a pena, sabe? Não vale a pena correr esse risco. Então, a gente tem um índice alto de cesárea. Agora, ninguém coloca uma arma na sua cabeça e fala, vamos fazer a cesárea agora. O que o médico faz, na maioria das vezes... Mas a palavra de um médico, ela tem peso. Às vezes a gente até tem medo de dizer... Mas você tem a opção de mudar de médico. Você tem a opção de procurar uma outra opinião. Você tem informação aí à torta direita. Não, digo na hora ali. Na hora, vamos dizer. Você já está no trabalho de parto. Sim. E seria possível conduzir de uma maneira que... Vai demorar um pouco mais, mas vai ser natural. Mas o cara, dentro do que, né, dentro do papel dele e do status que ele tem, ele é praticamente o dono da verdade naquele momento. Se ele falar, tá ali, você vai falar, puta, eu vou arriscar perder meu filho porque eu não quero fazer uma cesárea. Não, você vai lá e faz. Exato. Isso também existe de ser explorado como... Eu acho que com qualquer profissão, com qualquer ser humano, tem um lado bom, tem um lado ruim, tem um lado... Exato. Né? Mas também tem, porque isso também existe. Não, existe pra caramba, entendeu? Mesmo muito que seja diferente. no underground ali das coisas, mas mesmo ali. Ali principalmente até. Exatamente. É que assim, quando você... É muito diferente você levar a sua equipe para um parto, que é uma equipe paga, né? Então, acaba que você pagou pelo tempo dessas pessoas, porque também tem isso, né? O que custa, não sei o quê. Bom, pra mim custa muito. Quando eu fico 20 horas no hospital, eu terceirizei o cuidado dos meus filhos, eu terceirizei a ida pra escola, a volta da escola. O seu tempo. Eu terceirizei muitas coisas pra estar ali. Né? E, assim, é isso. Eu escolho estar ali, mas eu escolho estar ali porque eu tô sendo remunerada pra isso, né? Então, assim, tem essa questão... Quando você leva a sua equipe, aquela equipe sabe que se disponibilizou para aquela pessoa. Então, né, acaba ficando muito mais fácil de você ter um parto normal. O foco é a pessoa, não quem Exato. Tá não é quantos atendimentos eu tenho no meu consultório hoje, entendeu? É assim, eu tô sendo remunerada por esse plantão,
Entendeu? Você vê até, inclusive, essas coisas, né? Os médicos já acelerando por ter uma agenda muito Exato. lotada. Não, já vamos com uma cesárea, já marca o dia. Não, eu trabalho numa... Isso é agressivo e invasivo pra cacete. Exato, eu trabalho numa clínica de ginecologia e obstetrícia, né? Trabalha? Trabalho. Eu tenho um consultório dentro de uma clínica de ginecologia e obstetrícia. E é uma coisa que eu falo assim, quando eu falo assim, esse médico faz parto normal, eu falo, cara, você tem que reparar se você vai no pré-natal, 40 semanas ali, você vai ali fazendo e tal. Se o seu médico nunca atrasou, nunca desmarcou, que horas que ele faz parto normal, né? Então, assim, hoje mesmo, de manhã, eu cheguei na clínica, a sala de espera lotada, porque os 2 médicos de lá tiveram que sair para um parto, e assim, é isso. Quem quiser espera, quem quiser remarca, não tem o que fazer, entendeu? Então, eu acho que isso dá uma preocupação aí que as mulheres precisam ter, é de olhar para isso, né? De saber que o seu atendimento talvez seja... Talvez não, isso é com certeza. Ele vai ser melhor se você tiver a sua equipe. Porque a sua equipe se disponibiliza para você. E isso é uma bolha. É um privilégio. É um privilégio. Porque... Independente da banalização dessa palavra, mas é um privilégio, porque você... É um privilégio, porque não é barato você fazer... Pegar não. uma equipe particular para um parto, né? Não é barato e tal. Até, às vezes, tem médicos que fazem ali pelo convênio, tem reembolso e tal, mas ainda assim é privilégio, porque quem tem um convênio super bom, que dá um reembolso super bom, assim, não é a coisa mais fácil do mundo. Não, sem tem nenhum lugares... juízo de valor. Sim, é isso. Mas tem lugares aqui em São Paulo que você também consegue um parto normal, né? Tem casas de parto. Tem o Amparo também, que é uma organização legal para ter parto normal também. Mas é isso, não venha querer que alguém vai te dar um abracinho, um beijo e falar para você, não, vamos lá, você consegue. Não, é assim mesmo, enche o saco, fica aí que daqui a pouco acontece, né? Então, quando eu falo de um parto com uma equipe ali que você pagou, que se disponibilizou toda para estar ali cuidando de você, certamente... seu amparo vai ser melhor e mais chances de você ter um parto normal. Agora, a indústria da cesárea, ela existe. Por isso que eu falei, né, que aqui no Brasil é o obstetra que faz o pré-natal, o CRM dele tá em jogo o tempo todo, sendo que, né, na Europa, por exemplo, é uma parteira. Se um bebê acontece alguma coisa com 41, 42 semanas, é o que acontece, coisas da vida, entendeu? Ela não é caçada porque aconteceu alguma coisa com o bebê, né? Então, assim, não há um nome em jogo. Não tem, assim. Então, é uma coisa que a gente precisa olhar também. Né? E, assim, se você, aqui no Brasil, se você quer fazer um pré-natal igual, né, o da Europa, por exemplo, você tem essa opção, né? Você pode ir, tem casas de parto aí que te dão uma parteira ali para te acompanhar durante todo o processo. E eu não tô dizendo que isso é melhor ou pior, porque o melhor parto, o melhor pré-natal é aquele que a mulher se sente segura. E o acessível também. Exato. Né, você E tem que aquela também que ele escolhe. jogar com as suas fichas, entendeu? Você não pode também querer, né? É que nem você falar de parto domiciliar, parto em casa de parto, parto hospitalar. São tipos de partos diferentes. O parto é um negócio que foi feito para dar certo, né? Senão a gente não na teria maioria aquilo. das vezes ele vai Sim. dar certo, né? Quando você fala de um parto domiciliar, a chance dele dar certo é muito grande. O problema é que se não der certo, e aí, né? O que a gente faz? E muitas vezes, se você estiver no hospital ali, às vezes também não tem o que fazer, né? Não é uma coisa certa. Mas tem-se a impressão que ali você consegue, então, de repente, dar uma assistência melhor, né? Alguma coisa assim. Mas é um evento feito para dar certo, sabe? Ninguém olha e fala assim, nossa, tem um parto... Você vê mulher tendo bebê no carro, né? A natureza foi feita para agir dessa forma. E a taxa de partos que não dão certo, que não tem um bebê saudável no final, é muito pequena. Então, não é uma coisa que dá para você se apegar. São exceções, não é uma coisa que dá para você se apegar. Se você tem um pré-natal eficiente, né, que é uma mulher que está avaliada, está com os exames em dia, está ali monitorando esse bebê o tempo todo, não tem por que dar errado. Entendeu? Então, assim... Eu acho que dentro desse trabalho também, e voltando lá como eu fui criada e na filosofia de vida que eu sigo, as coisas são como tem que ser. Isso, na verdade, ele não deixa de ser polêmico, né? Você pegar o parto domiciliar, né? O humanizado, enfim, sei lá, e o parto
estrutura de um hospital, vamos Sim. dizer assim, que de alguma maneira é mais seguro, vamos dizer, mais garantido de alguma forma. Não, até porque... Ou não, não. há uma confusão feita nisso. E até sobre isso, assim, por exemplo, até, sei lá, quando os partos eram assim. Os partos Sim, eram onde você está. Veja, eu sim. tô no meio do mato, bicho, vai ter que ser aí. Eu tô no busão, vai ser aqui, acabou. Sim. Como você falou, é feito para ser desse É jeito. feito pra né? dar certo. Como é que o parto humanizado ele foi transformado numa coisa como se fosse nova? E até um tabu, né? Putz, você quer ter em casa? Tá errado. O nome tá errado. Então, mas como é que uma coisa natural foi transformada em algo excêntrico? Porque, né? Qual é a essência? Qual é o ideal? Existe um ideal? Não, assim, segundo a OMS, né? E o quanto influencia também? Acho que segundo a OMS, o ideal é que uma mulher de gestação com risco habitual, ou seja, uma gestação que, né, os riscos são baixos ali, não tem nenhuma doença pré-existente, não tem nenhuma questão, o melhor lugar para uma mulher ter um bebê é onde ela se sente mais segura. Porque, né, é um momento que você vai liberar hormônios e tal. Perfeito, então mas é aí que existe uma, entre aspas, uma manipulação de realidade. Sim. Porque você pode ser levado a achar que no hospital você vai estar muito mais seguro. Tem mulheres que se sentem, mas não quer dizer que você tá mais segura porque... Exatamente, não quer dizer. porque muitas vezes você é levada a acreditar que no hospital você está mais garantida e tal. Sim. Isso é até legal de trazer, porque eu tenho visto uma procura, inclusive uma amiga, minha amiga querida, ela tá querendo ter o parto humanizado, né? Enfim, ter o parto em casa. E quais são os reais riscos? Porque também há aquele movimento que a gente falou da indústria também, de não querer que isso aconteça, porque você já está indo... o natural está virando alternativo, né? É meio, né, um paradoxo, entendeu? Mas o quão é realmente, e para você que vive isso, né? É perigoso, é danoso, é um risco você ter o seu parto na sua casa, com uma equipe, óbvio, mas não na segurança relativa de um hospital. Numa gestação de risco habitual, que é o risco, né, das mulheres saudáveis, eu não acho que é uma questão se você tem um pré-natal efetivo, né, se você tem uma equipe te acompanhando. Só que, ao mesmo tempo... Né? Se você fala assim, 0,5% dos bebês que nascem de parto domiciliar, isso é uma taxa que eu estou inventando na minha cabeça, tá? Tem, sei lá, desconforto respiratório, ou tem alguma coisa ali que você poderia sanar no hospital, mas em casa você não consegue sanar. Se bem que desconforto respiratório até dá para sanar, mas sei lá. Tem alguma questão ali que você não consegue sanar em casa, porque tem várias, cirúrgicas e tal. Se o seu bebê é 0,5%, para você vira 100. Sim. Então, assim... É o que importa. Isso o seu 100%. Isso vai muito... Então, é que isso vai muito de pessoa para pessoa. Porque se para mim, Lívia, ia falar, cara, eu não dou conta do 0,5%. Porque para mim vai virar 100 e eu, que sou catastrófica na minha cabeça, então eu vou me sentir mais segura... se eu estiver no ambiente hospitalar. Então, esse ambiente vai ser o melhor para mim. Agora, tem mulher que vai olhar para outras coisas que tem lá no hospital, que vai falar assim, nossa, aqui eu tenho risco de infecção hospitalar, de 1 milhão de outras coisas, de cair numa cesárea desnecessária. E tem. Ou aquele excesso de gente desconhecida, Exato. luz forte, o neném vai sair com aquela puta E frio, luz na cara. e não sei o que. Tem mulheres que têm pavor disso. Para essa daí, a melhor é ter uma equipe e ter o parto dela em casa. Então, assim... É uma coisa... Só que assim, a real é que você tem que bancar a sua escolha. Então, assim, se você bancou... Esteja certo do que você quer. Esteja certo, porque assim... A vida é como é, né? O parto foi feito pra dar certo e tá ótimo. E você tem que bancar, porque não adianta nada você chegar lá, tá em casa na hora, né? E ter alguma complicação e você começar a se desesperar, né? Cara, o negócio vai acontecer. Tem uma equipe te amparando lá também, uma equipe que é preparada para isso também, né? Para na adversidade saber resolver as coisas ali em casa e tal. Mas a verdade é que não é para acontecer nada, entendeu? As taxas realmente são muito pequenas, né? Mas é muito de mulher para mulher. É de acontecer. É isso, é de família para família, porque é isso também. Você não consegue ter um parto domiciliar quando você tem um parceiro que não concorda com isso. Tem que estar todo mundo muito redondinho ali, né? E uma coisa que eu falo é assim, cara, o tipo de parto que você quer ter diz respeito a você, talvez um pouquinho ao seu parceiro, né? Mas não é ele que vai parir a criança, então você pode escolher o que você quer ou não, né? Sim. Obviamente não colocando em risco a vida do bebê e tal. Então não fica falando,
Sabe assim? Não fica falando pra sua amiga, pra sua mãe, pra sua avó, pra sua tia. Boa. Que, eu vou ter parto domiciliar. Ou, porque eu vou escolher ter cesárea. Ou, porque eu quero parto normal. Porque qualquer um que você escolher, você pode escolher, juro, qualquer tipo de parto. Vai ter um julgamento, vai ter um palpite, Eu já começo falando assim, sua data prevista é 16 de novembro? Mente. Fala que é 1º de dezembro. Pra ninguém começar a te pentelhar já antes da hora, sabe? Quando começar a te pentelhar, já tá nascendo. Porque sempre as pessoas, sempre alguém tem um palpite, sempre alguém tem alguma coisa pra falar, esquecendo da história de cada pode um. Influenciar. Né? Pode, de alguma forma, desestabilizar. Às vezes você deixar a pessoa em dúvida, falar, puta, Exato. agora eu não tinha pensado nisso. Né? Exato. Né? Não, e no final, as mulheres tendem a ficar muito ansiosas. Assim. Então fica, não, mas ainda não nasceu. Mas, você não vai marcar? Já era pra nossa, ter... mas tá grande a sua barriga, hein? Nossa. Então, assim... Você vai aguentar? Exato. Você não tá louca pra acabar logo? Você é pequena pra ter um bebê desse tamanho. Sabe umas coisas assim, você fala, então não conta, mente. Quantos quilos tem um bebê? 2? Se preservar. Precisa crescer mais. Olha, o bebê tá magro, precisa crescer, precisa ficar mais tempo, né? Pro pessoal não ficar o tempo todo. Mas é isso também. A gente só recebe aquilo que a gente dá liberdade pra receber, na maioria das vezes. Óbvio que tem muita gente sem noção, mas assim... Tem muita gente sem noção. Mas quando você tem... Tanto quanto hoje em dia. Todo mundo tem uma opinião pra tudo, exatamente, né? Exatamente. E a vontade de falar, ninguém te perguntou. Isso, Entendeu? Ninguém quer saber melhor, a sua opinião. Eu não te perguntei, né? Então, pronto, assim, tua. A sua opinião pouco me interessa, né? Assim... É um negócio. Por isso que eu falo, quando eu falo, nossa, mas tem várias mulheres que falam, puta, eu não queria receber visita, no dia que o meu bebê nascesse, queria ficar só eu, meu marido e meu bebê e tal. Eu falo, não receba. Mas o que eu vou falar pros meus pais? Cara, a vontade deles, nesse momento da sua vida... Isso né? Imagina. É mais importante que a sua. Que acabou de tirar uma pessoa de dentro de você. Você pode... Aí, várias vezes eu falo, olha... Eu posso montar uma mensagem para vocês. Acho que isso faz parte do meu trabalho também, sabe? Muitas pessoas falam, cara, eu quero que a visita use máscara, porque hoje em dia não estão usando mais, né? Quero que a visita use máscara, eu tô super com vergonha de falar e tal. Eu falo, cara, o bebê é seu. Fala, não, para chegar perto do meu bebê tem que usar máscara e pronto, né? Mas você vê que na prática não é bem assim. Então eu mando lá uma mensagem, uma listinha de recomendações, né, para visitar o bebê. A gente vai fazendo uns combinados, assim, algumas coisas, porque as mulheres não conseguem fazer as escolhas delas serem respeitadas nesse momento. Então, não tem força. De alguma maneira você se torna uma porta-voz, uma representante da grávida? Com certeza. Às vezes do que você falou que ela tem vergonha de dizer, de que ela ou ela tá confusa e você vai lá e fala por ela, fala, tô com você, pode vir, eu te represento nessa. Sim, porque também certeza. Facilita para a pessoa ficar mais à vontade para tocar em frente a gestação. E também aquele negócio de... Já teve grávida que falou assim, vem me visitar, porque eu sempre faço uma visita no pós-parto, né? Ou no hospital, ou em casa, enfim. E já teve grávida que falou assim para mim, você pode vir me visitar amanhã 13h, porque vai vir a pessoa tal e ela vai querer pegar o neném no colo e eu não vou conseguir falar. Aí eu falo, putz, cara, que prisão que é isso, né? Eu falei, óbvio, pode deixar que eu vou. Chegou a pessoa lá, eu já falei, gente, eu vou só recomendar que ninguém pegue o bebê. Eu sou pediatra? Não sou, sério, eu não sou. Mas eu já dei a recomendação na sala do hospital, parece que tem um peso maior, entendeu? Olha, eu vou recomendar que ninguém pegue o bebê hoje, acabou de nascer e tal, e precisa ficar só no colo da mãe, blá, blá. E foi tão simples, né, pra mim, que pra mim não é assim, nossa, eu vou ter que ir lá fazer esse trabalho chato. Agora, eu olho pra essa mulher e ela me olha com uma cumplicidade, assim, sabe? Que ela fala, cara, obrigada. E pra mim é uma coisa tão corriqueira que é importante. E não só nisso, assim, tá? Às vezes tem notícias difíceis também, né? Sim, claro. Então, quando um bebê não sobrevive, né? Falar com a família. São momentos mais difíceis e tal, mas... Isso também faz com que eu consiga preservar um pouco aquele casal, né? Porque quando você vai dar notícia para cada pessoa que vai chegando, é muito pesado, né? Então, assim, quando a pessoa já chega preparada para entender que existe um luto ali, isso dá uma leveza, porque eu sempre falo que mesmo quando acontecem essas coisas horríveis, tem uma graça que assiste tudo isso, sabe? Então, sempre tem alguém para dar uma palavra, sempre tem alguém para, sabe, deixar a situação um pouco mais fácil. Sempre existe alguma coisa que está ali como se fosse trazer uma leveza mesmo para esse momento difícil. Então, eu acho, óbvio, que o meu trabalho é muito importante, assim, e necessário. Às vezes falam, não,
Mas agora eu decidi uma cesárea, não então... é o supérfluo, né? Muito pelo contrário. Não, Às não vezes é literalmente a diferença entre dar certo ou não dar certo. São pequenos detalhes que você vai montando ali, um quebra-cabeças montado por você, Sim. que no final das contas vai influenciar no resultado ser... Ou não positivo ou não, mas o processo também. Porque às vezes, beleza, o neném nasceu, tá bem e tal, mas o parto foi um saco, foi horroroso. Tem um trauma. Tem todo um, né, aconteceu alguma coisa que deixou desconfortável e tal. E até por isso, assim, que você tá falando também, né? Como eu falei, você é o pilar ali da razão, vamos dizer assim. Você tem que estar centrada. Quem pode se descabelar e enlouquecer é o pai, a mãe, família, enfim. Você é contratada para botar a ordem ali e ser a segurança. Você é um bote salva-vidas ali, você é uma proteção ali. Agora, você, que o Neves estava falando assim, há uma diferença entre sensibilidade e fragilidade, né? Então, é um momento que você tem que ser sensível, você tem que se conectar ao meio, com o casal ali, com a família, você faz parte daquele momento. Agora, se você é excessivamente frágil, você também não pode atrapalhar. Né? Acho que não dá para ser. A doula, ela tem que ter um preparo psicológico à altura daquilo que ela está fazendo. Porque quando você lida com vida, com nascimento, você também está lidando com morte. Pode ser também que lide com morte. Lidar com vida é lidar com morte também. As coisas estão ligadas. O mais comum é lidar com vida, né? Exatamente, mas há sempre a possibilidade... Dentro de um parto, há sempre essa possibilidade, mesmo que tem. seja do 0,01. Né? Sim. Então, isso pode acontecer com você. E é uma loteria, bicho. Você nunca vai saber quanto é que vai ser. Mas você tem que estar preparada para isso. Esse seu preparo, como é que ele funciona? Você tem que estar psicologicamente, porque assim, não apenas é muito triste você ver não apenas é muito triste você ver um nenê que não sobreviveu, mas você também tem que estar inteira para, de alguma forma... Aliás, é interessante até isso. Faz parte do seu trabalho, do que ele foi contratado. No ato ali de contratar o seu serviço, você abraçar a família no caso de um revés, ou não necessariamente faz parte do seu trabalho você estar presente na morte de um nenê, por exemplo, e você faz isso de maneira voluntária, porque faz parte. Né, também você está lá para abraçar o ônus e o bônus. Não, acaba que é isso, né? Não é filantropia, né? Trabalho. E, obviamente, que eu faço esse trabalho com todo o meu coração. E eu sei que essa família vai precisar de mim, mesmo no caso de luto, principalmente, assim, né? Até porque tem o processo posterior também. Exato. Então, eu sempre combino ali pelo menos 6 encontros quando tem um luto, né? Perinatal. Porque, assim, eu sei que essa mulher vai precisar muito e que ela vai perguntar o que aconteceu muitas vezes. Ela vai querer repassar essa história muitas vezes, porque é o processo do luto, vai né? se culpar também muito? Com certeza, com certeza. Isso, o elemento da culpa há muito. Tem o elemento da culpa, né? E eu gosto muito de colocar esse elemento da culpa num lugar de a gente se sentir muito poderoso, né? Assim, é muito poderoso você achar que fez tudo que estava ao seu alcance e ainda assim a pessoa morreu por sua culpa, né? Chega a ser... Não é que você falou assim, não, tá ruim aqui, dane-se, eu não vou fazer nada. Não, você tá ali fazendo tudo que tá ao seu alcance, né? Tá a equipe toda fazendo tudo que tá ao alcance para salvar aquele bebê e aí a mulher decide falar, não, isso aqui é culpa minha. Graças a mim, o meu bebê... Às vezes é inconsciente, né? até inconsciente. É indireto, né? Não é uma e eu coisa gosto de lembrar ela disso, entendeu? Né? Olha, se você pudesse, o seu bebê estaria aqui. Isso não é culpa sua. Né? Isso porque é isso, ela fica naquela repetição de fato a fato, o que aconteceu, né? Daquela linha do tempo, e essa linha do tempo, ela gosta dessa repetição dessa linha do tempo para tentar achar onde ela errou, e ela não vai achar, entendeu? Até porque não errou. Porque não errou, exato, ela não vai achar esse lugarzinho que ela... será que foi na consulta do pré-natal que eu não perguntei isso? Será que foi isso aqui, essa sensação que eu tive esse dia? Você nunca vai achar. Entendeu? Porque também a vida é o que é. É o que é, perfeito. Né? E até isso também é muito legal, né? Quando uma coisa dessa acontece, você tem que dar o espaço da pessoa, dar vazão às suas emoções. Exato. Né? Você também não pode... Exato. Não, vamos em frente. Aí, não, isso não existe. Agora, quando a pessoa está dando vazão a emoções tão intensas, de uma forma assim, jorrando as emoções dela, o quanto você também é um filtro para essas emoções, de você chegar e falar, chora, bota pra fora, mas não é culpa sua. Não, sim, porque às vezes você pode ser mal interpretado, tipo, me deixa sentir culpa nessa porra. Ou não, você chega e fala, cara, pelo seu bem eu tô te falando, acredite em mim. Se você pudesse, não tem nada a ver com alguma decisão sua.
ou você também tem que... porque é o tato, né? O tratar pessoas é muito delicado e muito relativo. A primeira coisa e é a negação, complexo né? pra caralho, né? Lidar com pessoas é complexo pra caralho, sobretudo numa circunstância dessa de luto, né? Exato. Mas você tem que achar esse meio termo de você amparar a pessoa, de você abrigar aquela dor da pessoa, mas não alimentá-la, não dar um espaço suficiente para a pessoa acreditar naquela dor que ela está sentindo. Tem uma frase boa, assim, que eu ouvi algum lugar. A sua função é trazer a pessoa para a realidade. Por que comigo? E por que não comigo, né? O porquê comigo, assim, é por que não com você? Você não está acima do bem e do mal. Não, todo mundo. Você não está acima do bem e do mal. É passível disso o tempo todo, inclusive, entendeu? Mães que já, por exemplo, a mãe tem 3 filhos, perde um. Você teve 3, entende? A vida é o que é, entendeu? A vida pode é acontecer. Não né? muda Ninguém nada. Ninguém quer que isso aconteça, mas assim, óbvio, acho passível. Que perder um filho é sempre horrível. Eu não tô nesse lugar, eu não perdi filho, eu não perdi nenhum bebê. Então, assim, eu não já perdeu alguma gravidez? Não. A mãe da minha filha perdeu 2. Não, é muito triste. Eu tenho um programa duas nossas, né? Na clínica que fica meu consultório, eu tenho um programa que chama Programa Gerar, que é um programa que eu trabalho só com mulheres que estão passando pelo tratamento de fertilização. E nesse processo tem muitas perdas, né? Muitas vezes tem muitas perdas. E eu costumo dizer que quem já tem um filho sofre uma perda e ela é mensurável. Mas quando você tem uma gestação de um primeiro filho que não chega, eu acho que o sofrimento é muito diferente, porque você não conseguiu nem apalpar essa situação, ela não se tornou palpável na sua vida para você mensurar e falar, tá bom, disso aqui eu vou ter que, né, trazer esse tamanho de buraco e enfiar dentro de mim. Né? Eu sei qual é o tamanho disso, eu consigo mensurar. Essa mãe, ela vive uma ilusão, ela não sabe o que é quando o neném nasce. Não houve nada de concreto. Não tem, ela não consegue mensurar, então ela pode deixar um negócio enorme ou ela pode transformar num grãozinho de areia, né? E aí, como é que você vai explicar para essa mulher? Porque não dá para mensurar o tamanho da dor dela. Há um treinamento para como conduzir uma situação dessa? Ou é o tato? É o de cada um? Acho que é bem o tato, assim, quando a situação foge mais do controle, né, que você vê uma mulher que está ali lidando muito mal com essa situação, enfim, está com as sensações muito à flor da pele, não está passando e tal, a indicação é sempre buscar um psiquiatra, né? E eu falo isso que assim, ó, psiquiatra é necessário, não é médico de louco, não... Psiquiatra existem essa construção da imagem, né, do drogado, do louco, principalmente assim, as mães, mulheres, gestação, parto, pós-parto, psiquiatra é um cara para você ter na manga ali, entendeu? Porque você certamente terá disfunções, né, hormonais e tal, e de humor e tudo mais. E você precisa saber filtrar quando isso está atrapalhando demais a sua qualidade de vida. E quando você está lidando bem. Quando você está, assim, atrapalhou sua qualidade de vida, tem uma pessoa lá para te ajudar. Né? Tem um preconceito com isso, de, nossa, mas está medicada. Bom, o que você prefere? Tem mulheres que falam assim, não, eu não vou, eu estou muito deprimida, mas eu não vou no psiquiatra medicar, porque eu estou amamentando meu bebê e tal. Cara, tem medicação compatível com a amamentação. Não, mas eu tenho medo e vai pro leite e tal, não sei o quê. Tá, você prefere uma mãe deprimida pro bebê? Porque, assim, o que os bebês precisam? De pais saudáveis, né? Que consigam entregar o melhor para eles. Sobretudo mentalmente. Mentalmente, né? Porque se você não amamentar, se você, enfim, não fizer 1000 coisas, se você tem presença, né? E tá ali com uma saúde emocional estável, seu filho vai ter uma saúde emocional estável, né? Então, você prefere, eu prefiro amamentar e não vou medicar porque eu tenho... Sendo que um médico para isso, falando assim, olha, isso aqui é compatível, isso aqui é seguro, isso aqui vai te deixar melhor. Eu não consigo entender, acho coisa de doido, entendeu? Mas tudo bem, isso eu acho coisa de doido. Você ficar ali nessa depressão porque você tem medo da consequência de uma medicação de tratamento. Se você... pior, da opinião dos outros a respeito da sua escolha. Exato. O que vão pensar de mim? Que foda-se que vão pensar de você. Você tem problema na tireoide, você vai no endócrino. Você tem problema ali no estômago, você vai no gastro. Agora você tem problema na cabeça, você não vai em lugar nenhum. Você fica em casa esperando passar, né? Eu acho muito isso, assim. Já passei por várias questões ansiosas e acho que a maternidade é aquilo que mais me deixa bem esperta para não chegar no fundo do poço ali, entendeu? Que eu falo, cara, eu preciso estar bem
para essas crianças ficarem bem também, Elas né? dependem da sua sanidade, do seu equilíbrio para estar em Imagina, equilíbrio o WhatsApp também. do psiquiatra tá aqui, ó. Né? Então, cara, deixa eu te perguntar uma coisa, aproveitando essa deixa do remédio, sem querer te colocar em nenhuma situação polêmica nem nada, mas enfim, você fala o que você... E, porra, com os estudos, com o avanço das coisas, isso acho que está ficando cada vez mais presente. O uso de canabidiol para gestantes, bom, seja lá qual for, mas enfim, vamos pensar vamos dizer, no óleo, no de óleo ali, né, na essência, né, que hoje é utilizado como um remédio, como um antidepressivo, como algo que controla dores, né. Ele existe já, ele já foi inserido no universo da maternidade, do parto, tal, da obstetrícia. Olha. Ou ele é um tabu, ou ele não é, até onde você sabe, ele não é recomendado, depende de pessoa para pessoa. Já está sendo aberto um espaço para isso ser abordado? Cara, eu acho que assim, na gestação tudo é um tabu, né? A maioria das coisas, principalmente de medicação e de químico. Por falta de conhecimento? Por falta de conhecimento, porque é muito difícil você conseguir testar coisas em grávida. Então, a assim, margem de erro é mínima. Acaba que você tem menos opções ali de medicação, porque você não vai testar qualquer coisa numa grávida, né? Então, as coisas acabam sendo mais restritas. O canabidiol, eu realmente não sei, assim, se ele é usado. Mas eu acho que quando a gente está grávida, a gente tem que confiar na equipe que está cuidando da gente. Então, assim, se o seu médico fala, tome 2 litros de Coca-Cola e use canabidiol para sempre, eu acho que você tem que fazer o que ele fala, entendeu? Você vai escolher uma equipe que vai dizer, olha, faça isso se você confia, porque você não é médica, você não estudou para isso. Então, para isso que você contrata uma equipe para fazer seu pré-natal. Pra te orientar. Né? Que te orienta. Agora, se é bom, se não é, eu realmente não sei. Acho que a gente precisa ficar muito atento, assim, exatamente com isso. Os estudos para grávida e bebês é muito tudo muito, não, e é tudo muito restrito também, né? Porque você também não vai fazer testes em recém-nascidos. Grupo controle. Né? Exato, recém-nascidos ali, você não faz com qualquer coisa, né? Então é um negócio que precisa de muitos anos, muita prática para conseguir ali, enfim, chegar numa opinião concreta sobre isso. Mas eu realmente não sei. Agora, Lívia, ainda dentro da maternidade, mas passando por um assunto... Acho que não sempre, deveria ser, em teoria, ser assim, né? Você lida com maternidade e, em teoria, você lida com paternidade também. Em teoria, deveria ser assim, né? Em teoria, deveria ser assim. Sim. Infelizmente, nem sempre é, e muitas vezes. Mas eu acho que assim, hoje é um momento, assim, cara, que a paternidade, de uma maneira geral, tá? Ela é subjugada, ela é tratada como, às vezes, com piada. Você vê, por exemplo, o comercial da fralda, eu falo que eu sou pai e eu posso falar. O comercial da fralda do nenê, né? O pai apanhando para colocar a fralda no nenê e tal, e depois por quê? Porque agora que a fralda encaixa, ele é mais fácil. E os pais conseguiram, abre parênteses, dessa vez. Há uma imagem, muitas vezes, concretizada, assim, trazida, enfim, criada pelas pessoas, do pai ausente, do pai que né, falha, do pai que não ajuda, e, de fato, eu conheço vários péssimos, para falar a verdade. Muitos que, vamos dizer assim, fazem mal para a nossa mas imagem. Mas você pensar quantos bons você conhece? Então, olha, cara, não posso dizer que sejam muitos. Mas eu vou me colocar... Eu não gosto de citar os outros como exemplo. Quando eu posso, eu me cito como exemplo. E eu, sem modéstia nenhuma, qualquer um que me conhece sabe o pai que eu sou. Eu me incomodo dos pais serem colocados num pote. Não é nenhuma guerra de nada. É uma visão da... Porque como você lida também com os pais... Porque quando você está lidando com um parto, normalmente tem um pai junto ali, né? Você acha que a imagem do pai, ela está distorcida? Ou é, de fato, uma coisa que tem um embasamento, tem um porquê, sei lá, estatísticas? Tem ou pessoas que você conheça, né? Que você fala, puta, bicho, eu conheço o pai pra caralho. Posso olhar aqui a estatística? Porque tem a estatística que eu não vou lembrar mais dos pais ausentes. Não se preocupe com isso, mas isso é evidente que sim. Agora, eu também acho que houve um movimento maior de pais... Sim. Eu não gosto desse tipo de palavra, porque ressignificar, não sei o quê, porque eu acho que está muito banalizado, embora seja uma puta palavra importante, mas a conscientização dos pais é muito grande. Sim. Sobretudo porque quando o pai é muito novo, também é mais complicado. Até para a mãe também. Mas mãe é mãe, puta, instinto materno é uma parada que não dá para você nem, né? É uma parada que não dá nem para você... Não Agora, acho. Cara, não acho que é instinto, não.
Instinto tem um animal lá no meio da selva. A gente aqui não tem. Assim como tem mães péssimas também, eu já conheci Exato, várias, não tem esse entendeu? negócio de instinto materno, é tudo mentira, tá? Boa, não é. Boa. Tudo mentira. Traz, então. Você é do mesmo jeito. O que acontece? Nossa, é muito grande esse assunto. Eu vou precisar de muito tempo para falar sobre Você tá aqui para falar, fica à vontade. O que acontece é o seguinte: a gente vem, né, de gerações de homens que não tinham, né, o hábito e nem a obrigação de cuidar dos filhos. Educação? Não foram educados para isso também? Não. Eles não foram educados para isso lá atrás, né? Então, assim, o que você tem que fazer? Você tem que bancar a sua família e fazer com que pareça tudo perfeito lá dentro da sua casa, né? Você tem que casar sua filha bem, e você tem que casar o seu filho... Prover, ensinar seu filho a prover, ensinar sua filha a ser bela e recatada e do lar. É isso. A gente vem evoluindo, obviamente, passinhos de formiga sem vontade, né? Mas a gente vem evoluindo e tal. E aí a mulher tomou um papel de independência, onde, né, agora a mulher trabalha e tal, não sei o quê. Eu acho que nesse meio tempo, a mulher acabou adquirindo funções extras. Então, hoje em dia, a sociedade exige da gente que a gente trabalhe como se a gente não tivesse filhos, né? E que a gente criasse os nossos filhos como se a gente não trabalhasse. E aí tem aquele negócio de, o pai trazendo o McDonald's, nossa, que pai divertido. A mãe levando o McDonald's, nossa, que mãe, né? Desleixada, né? Com a alimentação da criança. E assim porque a gente foi adquirindo funções. Agora, eu acho que principalmente, sei lá, posso falar isso, do meu casamento, né? E da minha casa. Eu percebo que o meu marido, ele é um pai muito esforçado. Muito esforçado. E ainda sendo muito esforçado, tem muitas coisas que passam muito distante dos olhos dele. Ele nem percebeu, porque ele não foi treinado a vida inteira para saber de todos os pormenores. Então, quando eu era criança, minha mãe falava assim, Lívia, você arrumou seu quarto? Lívia, tem não sei o quê. Lívia, ela falava 937 coisas e eu estava ali fazendo. Pro meu irmão, por exemplo, ela falava assim, não, ele não consegue, deixa quieto. Vamos fazer eu e você logo que a gente termina primeiro, sabe? Acho que as mães mais antigas, elas não tinham muito espaço para o tempo de treinamento, sabe? Tempo de treinamento. Você não acha que o pai ausente é um estereótipo criado? Ele é uma coisa baseada numa realidade. Ele é um fato, é uma realidade. Uma realidade. Só não é pai ausente aquele que eu acho que é esforçado e que tenta fazer o melhor o tempo todo. Eu acho que assim, cada um dá o que tem, entendeu? E dentro, você falou rapidinho, o esforçado, ele basta. Não basta não, mas assim, ele tem que ser reconhecido, o esforço. Não, ele é reconhecido, mas ele também precisa entender que ele vai ter que estar sempre aberto a receber mais e mais funções. Uhum. Porque quando fala assim, me pede tudo, né? Que agora, eu já fiz isso, já fiz aquilo. Os casais precisam entender que assim, não é um favor. Você colocar seu filho para dormir, não é um favor. Não. Você dar comida pro seu filho, não é um favor. Não. Você, não, mas eu sei lá, já cozinhei para ele ontem. Dane-se, ninguém perguntou, né? Assim... Não. Imagina. Você tem que fazer as funções com a sua criança. O trabalho de um pai é tão diário quanto o trabalho de uma mãe. Exato, mas assim, você... Existe... E ele tá, além disso, das funções básicas, higiene da criança, banho, né, escovar dente, sei lá, tudo ali que demanda no dia a dia, levar pra escola, às vezes fez lição de casa. Tem as coisinhas menores. Então, tem o evento, que tem ali tem a agenda de aniversários do mês das crianças lá, onde tem que levar, onde tem que buscar, a que horas, tem que comprar presente, né? Quando que você vê, é difícil você ver um pai... Tá acabando a comida, a fruta tá acabando. Exato, a lancheira, né? Eu já tive uma conversa dessa com meu marido, e assim, o legal do meu marido é que ele olha e fala assim, caraca, eu não tinha pensado nisso. Eu falo, olha, é uma coisa a mais pra você pensar. Então, assim, sei lá qual que era a discussão do dia. Ele falou assim, mas eu montei a lancheira aí todos os dias essa semana. Eu falei assim, mas quem é que pensou no que vai dentro da lancheira? Né? Porque eu fui ao mercado, pensei nesse lanche, coloquei ele dentro do armário de casa, separei as coisas e elas estão prontas para você montar a lancheira. E ele, caraca, não tinha pensado nisso. Mas você acha então que o homem, né? ele faz uma parte de ele tem a sua contribuição ali, que às vezes nem é tão grande, e acha que com isso ele já fez a parte dele? Não, eu acho que não é que ele fez. Falta mais proatividade do pai? Não é que, às vezes isso eu não acho... Nunca generalizando, é importante a gente trazer uma visão, né, subjetiva. Que falta... Isso eu tô falando do pai esforçado, tá? Não tô falando do pai nhaca, tô falando do pai esforçado. Sim. Eu acho que esse pai, que ele quer ser o melhor o tempo todo, ele quer ser um ótimo pai o tempo todo, ele realmente não foi educado para ver pormenores. Ele realmente
ele passa pela escada 12 vezes e ele não viu a camiseta que tá ali na escada dobrada para subir, sabe? E aí quando você fala, nossa, olha, tem uma camiseta ali, né? Aí ele, na hora que ele vê, ele fala, nossa, eu vou levar. Eu não tinha reparado. Ele não repara nas coisas. Acho que... E também, eu, pelo menos como mulher, eu não quero ficar o tempo todo falando, pô, você não fez isso, você não viu aquilo. Eu entendo que a educação... A guarda de trânsito da casa, né? Exato, tipo, fiscal. Pode... É a fiscal, a fiscal da lancheira. É isso, assim, acho que o cara... Isso que eu valorizo muito no meu marido. Eu falo uma vez só. Então, quando eu falo assim, cara, olha, tem esse detalhe aqui. Então, assim, depois que eu falei isso do lanche, por exemplo... Todo domingo à noite ele abre os armários ali para ver se o lanche das crianças da escola tá garantido. Se não tá, ele fala, meu, eu sei que você faz mercado só na segunda, então hoje, domingo, para ter lanche para amanhã, eu vou rapidinho até a padaria ali comprar umas coisinhas para eles levarem. Isso é se integrar, né, ao cotidiano. Exato. Então, assim, não dá para você falar, não, você sabe quantos ml do remédio dá no caso da criança ter febre, né? Você sabe o que fazer, mesmo que você não saiba, você fala, putz, não sei quanto dá, mas eu tenho o telefone do pediatra, eu sei o remédio que é. Então, o básico, todo mundo tem que saber. Todo mundo tem que saber. Para a mulher ter também, deixar de ter, na verdade, essa sobrecarga mental, porque às vezes não é uma sobrecarga de, nossa, como eu faço 87 coisas no meu dia. Quanta coisa eu tenho que pensar. Eu tenho que lembrar que não cortou a unha, que tem que comprar desodorante para o outro, que amanhã tem dentista, né? Que não tem roupa, que minha filha gosta de uma meia específica, pô, não tá lavada, preciso resolver isso. Então, assim, esses pormenores acabam deixando a mulher sobrecarregada, né? E muitas vezes o cara, ele não pensa nisso, porque ele não foi educado para isso. E eu não tô falando que a mulher tem que educar o marido. Né? Porque não tem, a gente já tem filho para educar, já tá bom. Mas também não dá para cobrar do cara o tempo todo uma coisa que a mãe dele não cobrou, que a avó dele não cobrou do pai dele, e assim por diante. Não ensinou nada, entendeu? E não é porque ela não ensinou porque ela é péssima, porque vejo uma sociedade que é assim. E aí qual que é o papel? Cara, a gente achar a melhor forma, né, de dividir esse trabalho. Tem casais que vai ser, né, na luta, na treta ali, de tiro, porrada e bomba. Tem casais que vão conseguir ter essa conversa ali e falar, pô, isso aqui é um negócio que tá me incomodando, sabe? Lá em casa, por exemplo, a gente não tem funcionária todo dia. Então, é uma coisa... Eu já falei pro meu marido também, pô, por que eu passo pelo cesto de roupa suja e eu tenho que lavar? Você passou por ele também muitas vezes. E eu percebo nele, assim, caraca, eu não tinha pensado nele. Nem pensei, nem passou pela minha cabeça lavar roupa. E é muito confortável estar nessa situação, né? Mas, quando você vê... Por isso que eu falo que ele é do tipo esforçado. Quando você vê que você fala uma vez e as coisas começam a ser encorpadas aí nesse lugar, eu acho que isso é um pai que ele tá ativo e é um pai que ele quer ser o melhor o tempo todo. E isso vale muito mais do que para minha filha, vale para o meu filho, entendeu? O exemplo... Do homem, né? Porque a palavra educa, mas o exemplo arrasta, entendeu? Então, assim, você quer educar uma criança, faça você. Porque quando eu falo pro meu marido, né, assim, toda noite meu filho lava a louça do jantar, meu marido seca a louça, eles arrumam a cozinha e tal, e eu acho que isso é um processo que é para naturalizar o serviço doméstico, sabe? Hoje em dia meu filho tem 14 anos, ele fala assim, minha camiseta não tá... Eu falo, mas você lavou roupa? Eu também não. Então, assim, tá ali, tem uma lave-seca aqui em casa. Se você enfiar a roupa lá e pronto, ela vai sair prontinha e limpa, né? E eu percebo no meu filho, por mais que eu dê para ele uma educação super de divisão de tarefas e de igual para igual e tal, eu percebo nele aí os respingos da sociedade. Você não acredita numa predisposição feminina a sei lá, né? Não. Não, e assim, eu falo muito tranquilamente que não há nada de machista nisso, a gente está levantando possibilidades, né? Mas você não acredita nessa predisposição feminina a, sei lá, a tarefas X, como a trabalhos também, e homem para outros. Porque também nem tudo é tão a preto no branco, também. Né? Hoje está tudo muito, né? Não, e assim, tem coisas em mim, assim, que podem falar que é machista, e pode ser que seja, e dane-se, eu tô falando pra minha vida, né? Das minhas escolhas, assim. Eu gosto de cuidar da minha família. Eu gosto de cuidar da minha casa. Eu gosto que o cuidado dos meus filhos seja mais centralizado em mim do que no meu marido, porque isso me dá
um controle maior da situação do que eu quero para eles. Isso é uma predisposição sua, por exemplo. Exato. Eu gosto da que configuração... não anula o que o seu marido faz. Não, jamais. Ele é, né? Mas eu gosto da configuração da minha família. Então, assim, o meu marido, ele tá, assim, como se fosse da nossa família para fora, ele vai resolver tudo. Da família para dentro, eu vou resolver grande parte. Então, muitas coisas eu não tenho que lidar. Algum problema de ser assim? Não, para mim é ótimo. Eu acho que essa é a configuração familiar que me apetece. Então, eu gosto de saber que tem alguém aqui na minha retaguarda. Meu marido tá total na minha retaguarda. Né? Eu não acho que eu sou assim, não, eu sou independente, estou aqui sozinho, eu dou conta de tudo. Não, eu tenho ele. É exatamente isso, né? Às vezes... O fato de o homem... Não estou querendo aqui passar... Aliás, muito pelo contrário, mas assim... Não, eu também caguei. Você achou que passei pano? Também caguei. Perfeito. A gente está aqui para falar abertamente, numa boa, mas... às vezes Podia falar caguei? Não, imagina, pode falar o que você quiser. Aqui, assim, às vezes a atuação do homem numa área que não seja dentro da casa não significa que ele não está fazendo nada também. Exato. Não, e isso é uma coisa que é muito criada também. Do homem ser vagabundo, do homem ficar no sofá, que tem. Não é uma coisa criada do nada. Exato. Não, é bem irritante. Qualquer pessoa que não faz nada é irritante. Existe muito, né? Sim. Mas assim, o que eu tô pensando assim é, você colocar o homem sempre, ele abaixo, ele não sabe, o pai nunca sabe, né? O pai não sei o que, né? Nunca sabe. Não, eu não me encaixo nisso, por exemplo. E eu levanto uma bandeira porque eu conheço os pais também que são como eu, presentes para casa. Eu sei o remédio que minha filha tem que tomar. Sim. Eu faço compra para minha filha, eu faço comida para minha filha, eu levo na escola e tal. Exato. E não quero que ninguém bata palma para mim por isso. Não, acho que tem Esse é o ponto. O cara não pode querer também holofote e aplauso por ele ser um pai presente. É o básico. É o básico do básico. Agora, isso não ser reconhecido é algo que me incomoda. O homem ser subjetivo nessa história, assim, né? Dessa vez o pai conseguiu. O pai nunca sabe nada. Não, bicho, eu não aceito. Eu não gosto. Não, mas acho que não aceite, né? Quando não é pra você. Né? Isso, perfeito. Quando não é pra você, por isso não que aceite mesmo. Eu não falo nos homens da classe masculina. Eu falo do Gustavo. Eu conheço poucos bons pais. Eu vejo muitos, né? Muitos. Sim. Os que são bons, esforçados e estão ali, não tem preguiça, sabe assim? Acho que é mais isso, lá, assim. Bicho, o cara não tem integrado. preguiça de ser pai, entendeu? Isso. Eu não tô falando que ele não tem preguiça no domingo, de ele quer sentar e ver o futebol. Não é isso, ele quer também, ele tem essa preguiça. Eu acho que eu Mas entendi. ele não tem preguiça de educar o filho dele, entendeu? De cuidar do bem-estar do filho dele. E o não ter preguiça é totalmente o que você falou. Ele não espera a mulher chamar a atenção pra ele fazer. Porque Exato. ele é esforçado no sentido assim, você não precisa falar, puta merda, vai fazer. Não, tá, fui. Exato. É o cara que pensa antes da mulher falar. Exato. Não precisa da mulher Não, mas é que às vezes direcionando. ele não pensa, aquilo não passou pela cabeça dele, mas também é isso. E eu não acho... E também não é uma demonização disso, óbvio. Eu acho que cada configuração familiar, né, vai ali do que cada uma quer e tal. E pode falar que é machista. Eu não sei se é, na verdade. Acho que é uma escolha que eu fiz, assim. Então, por exemplo, eu fiquei... O que é pra você? O que é pra não mim. Pros Eu outros, fiquei, sei lá, 4 anos em casa. Assim, amamentei minha filha mais nova 2 anos. Fiquei em casa... E o que eu mais ouvia era assim, das minhas amigas, era você não cansa de ficar em casa? Nossa, mas seu marido chega à noite e você não tem assunto com ele. Como se eu tivesse virado uma pessoa desinteressante porque eu escolhi ficar em casa. Pô, não tem assunto, ficou com o filho do cara o dia inteiro, que mais tem assunto, né? É isso, assim, e também, e aí o mundo lá fora, como é que tá? Posso tomar a liberdade de fazer uma pergunta pra você, agora como mulher? Pode. O quanto... nessa construção... Nós somos a sociedade feita de estereótipos, preconceitos pré-conceitos concebidos ali, enfim, embasado e também em histórias que são criadas. O quanto tem nessa visão do homem, às vezes estereotipado dessa forma negativa, uma influência da mulher também, porque a mulher faz isso com ela mesma, isso que você está falando, entre elas também. Sim. Então, eu não acho que seja uma visão machista, eu acho que é uma visão humana, eu acho que está muito assim, direita e esquerda. De acordo com a nossa história, né? Ou enfim, da essência humana. O humano, cara, uma mulher não é perfeita, o homem também não é. A mulher erra pra caralho também. Tem mães, eu tive mães, eu tive mães, pelo amor de Deus, mãe. A Lucila não vai gostar jamais, disso. pelo amor de Deus, não. Eu tive sogras anteriormente assim que, brother, eu falava, velho, meu Deus do céu, que isso é uma mãe, entendeu? Isso é uma bruxa. Então, assim, cara, não é... A mulher também, eu acho que... Primeiro tem esse negócio da mulher não estar acima do bem e do mal, e muitas vezes pela sociedade, sim, por ter um machismo muito patriarcado, essas coisas, que eu acho que está
saturando muito essa palavra, acho que tem que tomar cuidado ao você abordar. Não, tá chato. Tá ficando, tá chato. Tá ficando tá chato, tudo chato. Tá muito, né, banalizado, né? Mas tem essa iniciativa a partir da própria mulher como ser humano. A mulher como pessoa. Do tipo isso, puta, mas você não vai trabalhar, não? Exato. Mas você amamenta até agora. Meu, vai tomar no seu cu. Eu te Cuida da perguntei. tua vida, brother. Eu te perguntei. Sabe? Né? E vai tomar no cu mesmo, que pode falar a palavra que eu quiser. Não, acho que Você é entende? isso, assim... A mulher... E outra coisa, desculpa. Imagina. O quanto a mulher, por ser mulher, se torna às vezes invasiva, porque ela tem vagina, ela pariu, ela também tem filho, ela às vezes também tem um marido que não é presente. O quanto a mulher, por ter essa vivência de causa, esse conhecimento de causa, num lugar de fala que eu não gosto, mas a vivência de causa de fato, o quanto ela pode se tornar invasiva do tipo cagar a regra pra você falar, mas ué, como assim? Cara, Esse também tem um lado. Né? Existe também isso. É uma coisa que eu falo bastante pra quem entra ali no consultório. Acaba que... Acho que não é que a mulher ela tem um instinto, né? O que é mais comum é que quando uma mulher engravida, ela vá atrás de muitas coisas. Ela estude sobre o tema, né? E vai lá naquele aplicativo de ver semana a semana o que está acontecendo e tal, porque está dentro dela, uma transformação muito doida que acontece dentro dela. E acaba que o pai mesmo, ele só começa a viver isso quando o bebê nasce. Né? Ele não vive ali aquelas 40 semanas de gestação e pensando e pesquisando sobre a amamentação, sobre isso, sobre aquilo. Então, ele começa a viver no começo. E aí, o que acontece? Quando o bebê nasce, né, o bebê pequenininho, molinho ali, muitas vezes o pai tem medo, o mesmo medo que a mãe, mas a mãe olha e fala, pô, tava aqui dentro, né, vou pegar essa criança aqui, boa, e vai dar certo. E o pai olha e fala, caraca, tava dentro dela, como é que eu vou pegar? E se eu deixar escorregar, cair, sei lá, é mole o bebê e tal. E, assim, eu vou falar por mim de novo, tá? Quando a minha filha nasceu, eu lembro que o meu marido falava assim, nossa, mas morro de medo de dar banho nela. E que eu olhava pra ele, e eu falava assim, eu não tinha medo nenhum. Primeiro que era meu segundo filho, e eu sou muito, né, a maleabilidade aqui dos bebês é muito boa na minha mão. Mas eu falava pra ele assim, não, mas eu também. Então vamos tentar fazer um dia um banho cada um. Tanto que a minha filha tem 8 anos hoje, e o banho é responsabilidade do pai, entendeu? Então hoje em dia... Eu sou muito presente no banho É isso, da minha hoje filha. em dia ele senta lá, ela toma banho sozinha, ele fica sentado lá do lado, eles batem no papo e tal. Então, assim, tudo é tempo de treinamento. Pra todo mundo. E tudo é uma construção também. É uma construção, tem coisas que eu olho que ele faz que eu não consigo fazer. Não desconstrução. Porque assim, você não precisa desconstruir Sim. Você pode construir a educação coisas que esse cara... novas. Exatamente. A partir do que o cara teve, da bagagem que ele teve... Até porque eu tô com ele por causa da bagagem que ele teve. Porra, né? exatamente. Se ele fosse um cara, um crápula, e ele também tá cara comigo. Isso eu não estaria com ele. Ele também foi um cara que quando eu falei, não, eu não vou, eu vou ficar em casa. Né? Eu vou ficar em casa por tempo indeterminado, que ainda foi assim, por tempo indeterminado. Não sei se volto a trabalhar um dia, eu quero estar aqui na primeira infância, eu sei como isso é importante. E foi um cara que falou, cara, tá bom essa sua escolha? Você acha que isso é o melhor para as crianças e tal? Eu acho que é o melhor. Tem você acha que você vai ficar bem nisso? Se possível fazer também. Tem pessoas Exato, que não têm essa opção. Mas eu tô falando da bolha, né? Do privilégio. Não, eu tô falando de você. E não é menor, nem melhor, não, nem nada. Tem mães que não querem. Tem mães que falam assim, meu, não vejo a hora de acabar de licença e voltar a trabalhar. Eu amo trabalhar, né? Não é juízo de valor. Não, eu acho que, assim, as crianças precisam de pais felizes. Sim, satisfeitos. Satisfeitos com o que eles estão fazendo da vida, entendeu? Isso. Tempo de qualidade é muito diferente de quantidade de tempo. Totalmente. Então, se você fica 1 hora por dia com o seu filho, mas essa 1 hora tem muita qualidade... O cara fica 10 horas por dia com o filho aqui. Exato. Porra, bicho. Se tem muita qualidade, não importa se a mãe ficou o dia inteiro gritando, berrando, enchendo o saco o tempo todo, entendeu? Então, assim, eu escolhi ficar um bom tempo com os meus filhos. E eu não troco isso por nada, assim. A primeira infância deles foi garantida. Eles não foi. E não tô falando assim, não, se for por outra pessoa, se tiver babá, não vai ser. Não, não é isso. Puta, cara, e eu concordo. Dentro de mim. Meus filhos estão tudo traumatizados, tá? Só que quem traumatizou eles fui eu, entendeu? Ou seja, você tem licença poética pra fazer isso. Exato, depois eu pago a terapia deles e fui eu que traumatizei. Eu me sentia confortável com isso. Entendeu? Eu não queria que outra pessoa traumatizasse eles, só eu. Sim. Então, assim, pra mim, isso foi mega importante, assim, sabe? Mas eu também lido diariamente com muitas mães que falam assim, ai, nossa, meu bebê vai fazer 6 meses, eu não vejo a hora de voltar e ir pro escritório, né? Eu quero ir trabalhar e tal. E eu falo, cara, esse bebê vai ser feliz com você trabalhando, né?
Contrata uma pessoa para olhar, vai para a escola, enfim, o que der para fazer, porque é muito melhor do que você estar deprimida em casa, chateada, sem identidade, sem saber quem você é. A sua energia é passada diretamente, exato, né, total. pro filho. Total, sou super mística, né? Eu acho. Sim, a aura ali que você traz eu acho. Isso. E a gente precisa, não só isso, eu acho que é isso que eu falei que o exemplo arrasta, mostrar para os nossos filhos que somos pessoas. A gente chora, a gente fica feliz, a gente trabalha, a gente se frustra. Enfim, se frustra. A gente tem vontades e que as nossas vontades não é que estão acima deles, mas que na vida a gente tem várias caixinhas, né? Potinhos do amor ali, a gente tem vários potinhos. E às vezes esse aqui tá vazio, esse tá cheio, a gente vai enchendo ali o que dá, o que a gente precisa de acordo com a nossa necessidade do dia. Isso não quer dizer que eles são menos amados, menos cuidados, nada disso. Mas que para eu ser uma pessoa inteira, eu preciso encher esses meus potinhos. Para uma mãe vai ser trabalhar fora, para outra vai ser viajar com as amigas 15 dias, uma vez por ano, né? Fazer um fim de semana diferente sem os filhos, porque é isso também. A gente gosta de ficar sem os filhos, né? Não, a gente adora ficar sem eles também. Vida, e isso não quer dizer que, não gosto de maternar. Não, adoro maternar, mas assim... tem uma... Conversei com um amigo sobre isso, né? Que ele falou assim, eu perguntei qual que é o maior prazer da sua vida? E ele falou assim, cara, cuidar dos meus filhos é o maior prazer da minha vida, estar com eles. O meu também. Aí eu falei assim, esse não é o maior prazer da minha vida. Eu não sei dizer qual é o maior prazer da minha vida, mas eu sei que os meus filhos, eles são o trabalho mais importante da minha vida. Porque não é que é prazeroso 24 horas por dia, não é que é incrível, maravilhoso. Em boa parte do tempo é. Mas tem outras horas que eu queria sumir pro espaço, entendeu? Mas eles são o trabalho com o qual mais me importo na vida, assim. Tem alguns pratinhos que não caem da minha mão. Então, assim, o primeiro que cai é do trabalho, o pratinho dos meus filhos e do meu casamento não cai. Se eu precisar escolher, assim, vai ser isso que eu vou segurar, vai ser isso que eu vou continuar aqui, equilibrando, entendeu? E isso, obviamente, causa uma demanda imensa de energia minha. Sim. Porque eu gosto das outras coisas que eu faço. E como eu não quero deixar esses dois pratinhos caírem, né? Eu vou ali o tempo todo tentando administrar. E isso gera um cansaço mesmo, né? Às vezes de falar, mental, energético. Exato. Eu vou trazer para você, a minha visão assim, é muito parecida, é que eu tenho uma visão assim, cara. Nem necessariamente o ruim é desgostoso para mim. Eu gosto do perrengue, minhas viagens são assim, enfim. Então, cara, é exaustivo para mim, mas mesmo assim é prazeroso. Então, acho que isso é importante, entendeu? Né? Sim. Não é? E, cara, a gente infelizmente vai ter que caminhar pro fim da nossa conversa, que tá ótima, tá, meu... não. Tá muito boa. Cadê o drink? Mas depois o coquetel. Mas, assim, você trouxe uma coisa que era realmente uma pauta que eu ia trazer com você, que, assim, eu vou fazer uma referência a uma atriz, porque ela falou isso num podcast, mas, assim, não é uma referência à fala. Não estou fazendo um juízo de valor nem nada. A Samara Felipe, ela foi ali num podcast e ela falou uma coisa muito interessante, cara, que a real é essa, assim, é uma parada que é difícil de você colocar, porque pode ser muito mal interpretada de uma maneira muito, muito fácil. Foi muito mal interpretada. Você sabe do que eu vou falar? Ela disse que ela ama a filha dela, mas ela não gosta de ser mãe. Não sei se foi exatamente isso que ela disse, mas foi mais ou menos nessa linha. Assim, a maternidade não é uma coisa prazerosa para ela, não é uma parada, mas ela ama ser mãe da filha dela. Agora, ela não gosta de amamentar. Ela não gosta de tal coisa, ela não gosta... que são inerentes à maternidade. E não quer dizer que ela faça mal, que ela faça de qualquer jeito, que ela não curta. Não ame as filhas, né? Que todo mundo agora chega... Aquele apedrejamento em praça pública digital, aquela coisa absurda. Mas eu entendi perfeitamente o que ela colocou e eu queria perguntar isso para você. Na sua visão, porque a sua visão é a sua visão, né? Você consegue caminhar com as duas coisas ao mesmo tempo? Não gostar da maternidade, mas gostar de ser mãe? Eu gosto da maternidade. Não, mas você acha que é possível assim, você não gostar da maternidade e mesmo assim você ser uma boa mãe? Cara, possível acho que é, né? A gente pode fazer coisas, né, de uma maneira maquinal ali. Tem que fazer, a gente faz. Né? Não está necessariamente ligado um no outro. Não, acho que não tá ligado. Mas é que, sinceramente, eu não sei, não posso falar por ela, assim, mas acho que foi uma expressão infeliz ali, entendeu? Acho que... você acha que foi infeliz? Eu acho que foi uma expressão infeliz, assim. Eu não sei se ela conseguiu expressar exatamente o que ela queria, sabe? Porque, assim, quando eu penso nisso que ela falou...
a primeira coisa que vem é que assim, eu não ia gostar que meu filho ouvisse isso de mim, entendeu? Né? Que, tipo, a maior parte do tempo que eu passo que é dedicada a ele, eu não gosto, né? E... Ainda que ela tenha frisado que ela Sim, ama o filho, exato. a filha, enfim. Eu acho que não é... Talvez não seja tão penoso para mim quanto é para ela, também não posso dizer para ela. Mas acho muito difícil você não encontrar prazer no cotidiano, sabe? Porque a vida não é a viagem que você fez para Trancoso 2 semanas no ano. A vida é acordar cedo, fazer o café da manhã, levar na escola, perguntar como foi o dia, olhar a lição de casa, pôr para dormir, ver se lavou o pé direito, se não tá com chulé, ver se usou desodorante, se escovou o dente. E existe uma beleza nisso. E se você não encontra a beleza, né, nessa... Você não curte? Se você não encontra isso beleza que eu tô falando, nesse assim, cotidiano... É possível? Acho que porque, você não consegue porra, curtir. Esse é o ponto que eu tô querendo chegar. Não, acho que você não consegue... Não fazendo nenhum juízo de valor. Né? Certamente amo os filhos e tal, mas acho que você não consegue curtir a maternidade, porque, assim, é uma baita função. Maternidade é função, entendeu? É função de educar, é função de... Funções, enfim, né? Funções absolutas o tempo todo. E toda essa função com a pessoa que você ama mais que tudo no mundo. E é maravilhoso e tal, mas tem muitos desafios. É uma posição desafiadora para os pais, né? Mas, assim, se você não encontra nenhuma beleza em fazer a comidinha pro seu filho para ele jogar tudo no chão, depois você não vai olhar e... Tudo bem, não vai ser todo dia... divertido, pelo menos. Não vai ser todo dia que você vai rir. Tem dia que você vai falar, putz, vou ter que limpar isso aqui. Vai dar bronca também. Dar bronca não é... Vai dar bronca, vai ficar louca, vai dar uns berros, entendeu? Até porque o gostar é o participar. O participar é dar bronca, é ficar puta também, é achar engraçado, é ter paciência. Faz todo parte desse caldo. Mas eu acho que o negócio é achar uma beleza, assim, né? No dia a dia, achar uma beleza. Porque é isso, eu tento ver isso nos meus dias. Cara, não, olha, eu vou acordar, vou pegar trânsito, minha filha não quer se trocar, sai atrasada, não sei o quê. Depois, quando eu entro no carro, eu falo, cara, que doideira que é essa vida cuidando de outra pessoa, né? Você fala, meu Deus do céu. Quando você para pra olhar São 7 horas da manhã, eu já vivi uma vida inteira, eu tô, assim, cansada já, poderia... Mas eu não trocaria, entendeu? Uhum. Eu não trocaria por nada, é uma doideira, porque... Existe essa ambivalência o tempo todo. Dizer que está cansado não é reclamar. Não, e eu acho que a maternidade e a paternidade também é uma ambivalência o tempo todo. Então, você está com sono e quer dormir, mas você também quer brincar, né? Você quer que coma qualquer coisa, mas ao mesmo tempo você quer cozinhar uma comida saudável também para nutrir a criança. Então, existe essa ambivalência o tempo todo. E se você não encontra essa beleza no simples... É muito difícil mesmo você achar que é uma delícia ser mãe, né? É uma delícia para quem procura essa... Acho que eu ouvi uma mulher falando esses dias, não lembro quem foi, que fala assim, se você não encontrar poesia no seu dia a dia, a sua vida vai ser uma droga, entendeu? Porque você vai reclamar muito mais do que agradecer. Sim. Né? Então, quando eu brigo ali... Isso vai se tornar uma cadeia, né? Uma reação em cadeia ali. Né? E não digo que assim, não, é tudo... Não é. Todo mundo sabe que não é tudo lindo o tempo todo, não é fácil o tempo todo. Essa romantização, ela é desafiador pra caramba. Tiro no pé, é ruim. Mas eu falo que a gente não tem que ser feliz o tempo todo, mas todo dia um pouco. Né? Assim, é importante deixar isso bem claro. Se a sua maternidade está muito pesada e muito ruim todos os dias... você vai precisar buscar uma ajuda, você vai precisar buscar outros meios e outros caminhos para ser um pouco feliz todos os dias. Às vezes até rever a sua relação com seu marido, porque às vezes está sobrecarregada porque ele está... Exato. Né, tá desconjunto, Exato. Descompassado ali, né? A divisão. Eu poderia ainda discorrer muito sobre isso, mas assim, o quanto cada mulher é dominadora ali na criação dos filhos, né? E não abre espaço para o parceiro também, e quer que o parceiro adivinhe. Tem isso também. Tem influências tem muito várias, isso, tem né? variadas. E aí também isso para mulher, às vezes você fala, porque a gente também é criada para isso, né? Assumir tudo o tempo todo dos seus filhos. Sim. E aí quando você começa, nossa, é verdade, perceber, olha, talvez eu esteja aqui fazendo tudo. A mamãe pata, né? Com os bichinhos tudo embaixo da asa, né? Eu tô fazendo tudo e não sobrou nada para você fazer, né? Então, quando eu começo a abrir mão um pouco das coisas, né? Deixar um pouco mais livre e entender que o outro não cuida igual eu, ele não cuida, né? Cada um tem o seu jeito e tá tudo bem, né? Exato, e tá tudo bem, não precisa ser maquinar o negócio ali. Então, quando eu começo a abrir e entender que sim, olha, sei lá, no dia da lancheira do papai, o lanche não vai ser tão bom.
E você vai ter que lidar com isso. É que lá em casa é o contrário, porque o lanche do papai sempre tem pão com Nutella e coisas deliciosas. O meu é muito tipo... Não, mas é tipo uma mexerica, entendeu? Bolo de banana com nozes e aveia. Isso, entendeu? Então, assim, é isso. Aqui em casa, no dia... Uva passa. Exato. E castanha do Pará, tudo muito... Que pior que é maravilhoso. Sem suco, mas e água, né? Suco da fruta feito na hora. É isso. Então, assim... As crianças também aprendem essa dinâmica, né? Sim. Não, no dia do papai vai ser esse lanche legal, no dia da mamãe vai ser esse lanche saudável, porque a vida é um equilíbrio, né? Com o papai vai poder dormir, dorme junto com você na cama, com a mamãe é boa noite, tchau, eu vou fazer minhas coisas. Acho que a gente vai aprendendo, assim, mas é importante ter esse equilíbrio e lembrar que se tá muito pesado, bora procurar uma ajudinha, né? Sim. Lívia, olha, que bacana, que legal que foi esse papo. Como eu te falei, passar voando. Alguns assuntos a gente poderia, né, aprofundar mais, Sim. enfim. Mas acho que ficou muito interessante. Você trouxe uma visão muito particular, uma visão de mulher já, uma maneira mais geral. Pronta para ser cancelada. Que venha também, porque eu não tenho A treta vem. Eu não tenho medo disso, não. E também uma visão profissional, uma visão aprofundada Sim. de quem estuda, de quem pratica e quem coloca isso na prática no seu dia a dia. Então, eu quero te agradecer de novo, foi um prazer gigantesco. Eu acho que isso é um serviço útil para as mulheres, entendeu? Você falar da maternidade do jeito que ela de fato é. Sim. Sem romantizar, sem problematizar, é assim, isso acontece sim. E lembrar que é individual, né? E perfeito. E isso, cada um tem a sua experiência, né? Não é uma coisa assim, uma regra de bolo que é assim que vai acontecer, ponto final. Então eu quero te agradecer de novo, quero agradecer muito quem participa, quem assiste. O Papo de Expedicionário vai ao ar toda semana. Estive aqui com Lívia Dantas. Muito obrigado de coração. Parabéns pelo seu trabalho, porque, cara, é uma responsa... Obrigada pelo convite. Poxa, foi um privilégio. Adorei. Eu acho que é um assunto importante, eu quero trazer isso aqui. Eu quero trazer conteúdo útil para as pessoas sobre quem sabe falar sobre o assunto. Adorei o convite, obrigada. Fala, por favor, a tua rede social, se o pessoal quiser te contratar, quiser conhecer o seu trabalho, dicas que você traga, enfim. Tá, se quiser conhecer meu trabalho, meu Instagram é 1001 Lívias. Eu sou doula, educadora perinatal, tenho um consultório em Moema, em São Paulo. E é só entrar em contato comigo lá. Não sei fazer muita propaganda, mas... Tem muito conteúdo interessante. Você traz ali vídeos de 2 minutos, às vezes até acompanhada de algum profissional, para tirar dúvidas, para falar. Isso é muito importante, é muito interessante. Então, parabéns pela sua iniciativa, Obrigada. Parabéns pelo seu trabalho e vamos juntos. Vamos, bora.